as pessoas se conectam com pessoas e não com produto. Porque se eu soubesse realmente do que era empreender, ou que como estava o mercado naquela época, era 2015, eu nunca ia empreender. Porque eu tinha uma certeza muito grande da Bu. Eu não sabia como, nem essa velocidade que aconteceu, mas eu não tinha dúvida. Fashion Soccer é isso, cara. O lifestyle de jogador fora do campo. Então o Fashion Soccer é um segmento de moda. Nessa carreira de empreendedor, você vai e se aprende na pancada. A importância de você, no fundo, sempre saber o que você quer e você estar preparado para abraçar as oportunidades. Uma das características que todos os empresários de sucesso têm em comum é o senso de servir. Um detalhe disso é assim, a gente não vende esse tipo de material, né? Não vende coisa pra festa. E tem gente que faz festa. Eles fazem o bolo, a decoração, bexiga, tudo isso, o tema da marca. Essa marca é diferente, né? E você vê as pessoas apaixonadas. Mas, cara, é como o Fê falou, quando o bichinho da Bu pica, não tem o que fazer. Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Progresso. E hoje eu vou falar pra vocês, esqueçam tudo. A gente vai falar com uma galera super bacana e além de falar com essa galera e falar de uma marca, a gente vai contar pra vocês como vocês fazem os seus clientes serem os maiores vendedores, os maiores divulgadores e ter realmente uma questão de família com a marca. Primeiro agradecer a todos que estão acompanhando, se inscreva no canal, salve, manda para todo mundo, para a tia que manda um bom dia lá no grupo do WhatsApp com aqueles terminhos e aquelas fotos que ela vai divulgar para a gente. Não esqueça de seguir aqui o Alex Vilela e agradecer as empresas que apoiam esse projeto, que é super bacana, que vem trazer para você todo esse papo de progresso, a Rappi, e aqui você também acompanha o QR Code da Rappi para poder se cadastrar na Rappi e ter uma vantagem aí como empreendedor para você ser um entregador tanto de bike, de moto ou de carro. Então a Rappi, agradecendo aí, tamo junto Rappi, e você que está assistindo, quiser acompanhar e chegar para você aquela comida, aquela refeição, aquele lanche rápido, Rappi Turbo tá aí em 10 minutinhos, chega na sua casa. E também agradecer essa nova empresa aqui que está apoiando, que tem todo esse ecossistema apaixonado, que é a Bu, uma das nossas apoiadoras. Tamo junto e falar com esses três caras aqui, três monstros, três fenômenos. Meu grande amigo, irmão, Felipe Spina. Tenho também aqui o nosso brotherzaço, o fundador da Bu, que é o Felipe Sanches, e o Cauezão, monstro, sócio da Bu. Três caras fantásticos que vão falar pra gente como montar, como formar com a sua história de vida, essa marca que é essencial. Primeiro quero dar a palavra pro Fê. Manda aí, Fê, fala um pouquinho de você, quem você é. Cara, queria primeiro agradecer aí o convite, sou seu fã. O Alex é um cara que a gente se conheceu num podcast que a gente teve a oportunidade da Smart Money e fiquei surpreso com a sua história. Então, gratidão. Quando você quiser chamar outras vezes, estou mais do que à sua disposição, disponível. E eu sou empresário, né? Sou daqui de São Paulo, tenho 30 anos, apaixonado por empreendedorismo. E comecei muito cedo, né? Abri minha primeira empresa em 2016 e em 2020 tive a oportunidade aí de me juntar no time da Bu. Depois a gente conta a história. Mas queria mais agradecer aí toda a oportunidade, cara. Cara, legal. E o Felipe Sanches tem eu vou falar pra você que é uma história muito inspiradora. Que, cara, quando eu conheci a história desse cara aqui, Verdade. eu fiquei de boca aberta. E é um cara que conseguiu pivotar o seu sonho. E isso eu acho muito bacana, né? Você veio de base de futebol, né, Fê? Sim. Você foi jogador profissional. E, cara, fala um pouquinho aí de você pra gente. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez. O Felipe já fez as honras, mas obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Também conheci a sua história, é incrível e é um prazer estar aqui. Contar um pouco da gente. E acho que tem tudo a ver com o que você conta, tudo a ver com esse programa. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, vai ter história bacana. Enfim, cara, eu era jogador de futebol, joguei futebol profissional por 13 anos, mas eu comecei a jogar bola desde pequeno, né? Com 9 anos de idade. E aquela parada do sonho, né? É engraçado quando a gente conta histórias para pessoas que já sabem da história, parece que tá contando de novo. Porque eu já contei a história pra eles, isso é muito louco, né? Porque a gente fica falando, às vezes vai fazer podcast, entrevista, e você fica assim, meu, caraca, eu tô contando de novo. Mas sempre aparece uma coisinha nova, velho. Sim, não, mas é que parece que tá contando a mesma história, né? mas a galera... Gente, enfim, eu sou um pouco atrapalhado. Mas, então, eu joguei por futebol profissional, tinha aquele sonho, né, de vir. Eu vim da Zona Leste de São Paulo, ali no bairro da Vila Cispa. E, cara, era aquela parada de jogar futebol, então
estudei tudo, ok, normal, mas o meu bagulho era jogar bola, o sonho. E assim foi, joguei até 29 anos, tenho 35. Não parece nessa carinha novinha, mas tenho 35 anos e eu joguei até 29. E o futebol era a minha vida, era o sonho, se tornou realidade, né? Mas eu não fui um jogador de alto nível, enfim. Aí no meio desse caminho entrou a Bu na minha vida. Mas aí essa é uma apresentação breve e eu vou deixar o Cauê se apresentar e a gente continua falando sobre o Bu depois. Pô, e essa história é muito boa. Como entrou na vida foi super fantástico. E aí, Cauêzão, agora, cara, manda o papo. Esse sorrisão aí, o menino tá monstro aí desse lado. Não, o Felipe já fez essa pausa, né? Porque ele sabe, pô, o cara é um fenômeno. Se ele for contar tudo que ele tem pra falar... Ele não deixa vocês falar. Esqueça tudo, né? Mas você pode escutar, eu gosto, viu? Eu sento do lado dele, fico conversando, eu escuto cada resenha, que esse cara é muito bom, velho. Mas, primeiramente, muito obrigado, Alex. Cara, fenomenal a pessoa que você é, o estúdio que você montou, a ideia que você teve para conseguir gerar conhecimento, atender pessoas que não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Eu admiro muito o trabalho feito como você faz, e isso eu vejo um link muito grande com tudo que a gente faz na Bu, né, no nosso dia a dia. Então, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição e vamos fazer um ótimo bate-papo aqui. Primeiramente, cara, assim, por mais que eu tenha uma história hoje empreendedor, hoje é o meu primeiro negócio realmente como empreendedor, né, a Bu. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, né, mas como toda criança, amante do futebol como eu sou, eu tinha o sonho, o desejo de ser um jogador de futebol. E esse era o meu sonho, o meu desejo, eu jogava bola, tudo. Mas não como meu sócio, eu não tinha essa mesma qualidade para me se tornar um jogador profissional, né? Eu também passei por essas aí também. Então, assim, esse sonho ele foi acabando logo com meus 14 anos. Eu fui vendo que eu não tinha esse potencial para me tornar um grande jogador de futebol. Então, eu comecei a focar mais em trabalhar. E eu comecei já a pensar, falei, pô, eu quero trabalhar, eu quero começar a me movimentar alguma coisa para ser alguém na vida, já que eu não vou ser jogador de futebol, né? E aí, nisso eu comecei a querer mexer, querer trabalhar. Meu pai tem uma confecção, né, de roupas, e eu comecei a ir para lá meio período junto com a escola para tentar fazer uma coisinha ou outra, e comecei a me envolver com os negócios. E aí daí que eu comecei a pegar um gosto pelo negócio. Não era trabalhar ainda, né, era conhecer, ver como é que funcionava, fazer uma coisa ou outra, e fui meio entrando no negócio. Depois de alguns anos fazendo desse jeito, eu entrei na Colgate, né, uma multinacional, e entrei para aprender também, achando que ficaria pouco tempo, e acabei que eu fiquei lá mais de 9 anos trabalhando. Fiz carreira na Colgate, passei muito tempo lá, cresci bastante, até muito mais do que eu esperava. Resumindo, tá? Você que tem esse sorriso aí, Colgate, o já sabe de onde veio. Já sabe, né? É porque ele ganhava pasta de dente de graça. Quem trabalhava lá não fala pasta de dente, a gente fala creme dental. Aí depois que você sai da Colgate, aí eu comecei a falar pasta de dente de novo. Usava aqueles creme dental caro lá, ele usava, já ganhava frio. Ganhava bastante. Mas aí era isso. Então, trabalhei durante muitos anos nessa multinacional que me ensinou muito, ganhei muito conhecimento, cresci muito profissionalmente. E onde eu tive a oportunidade de voltar para o ramo da moda. E aí eu tinha, durante esse final de período dentro da Colgate, comecei a trabalhar com outras coisas dentro da moda. Quando eu conheci esse cara, fenômeno, que me apresentou toda a história. E a gente começou a trabalhar juntos, fazer alguns projetos juntos, até eu me tornar sócio dele. E a gente começar a construir essa história maravilhosa. E onde hoje eu me encontro nessa empresa que consegue gerar tanta coisa positiva, não só para a gente, mas como para o shopper, para os funcionários, para as pessoas que a gente agrega nessa nossa comunidade, né? Então, basicamente, esse é um resumo aí da minha história até aqui. Cara, aí sucesso total. Eu já falei pro Fê, mas, cara, eu vou abrir aqui para vocês como eu conheci a Bu, né? Eu venho do Capão Redondo, aqui da Zona Sul de São Paulo, né? Extremo Sul, bem periferia. E um dia um amigo meu, cara, me chamou para ir na Zona Leste, no Tatuapé, comprar um boné. Eu falei assim, pô, tá metendo louco? Vai comprar um boné na Zona Leste? Tem um monte de shopping aqui perto, cara, um monte de loja. Pra que a gente vai na Zona Leste? Não, é porque o boné que eu vou comprar é da Bu. Falei, mas quem é Bu, velho? Pô, não, você não conhece a Bu? E aí ele começou a me vender a Bu. Pô, a Bu é esse conceito. E eu falei assim, cara, eu vou ter que ir na Zona Leste agora, velho. E a gente foi até a loja de vocês no Tatuapé. Ele comprou um boné, comprou camiseta, eu também comprei. E quando eu fui embora de lá, eu entendi por que ele saiu da Zona Sul para comprar esse boné no Tatuapé, né? E eu acho que essa mágica que vocês têm,
de encantar o cliente ao ponto do cara ser um bull fanático... Bumaníaco. Bumaníaco, né? Ele ser um bumaníaco é algo que poucas empresas conseguem fazer. Pouquíssimas empresas conseguem fazer. Ao ponto de você ter jogadores de futebol, ter grandes influencers, artistas, pessoas que poderiam... quando a gente fala no jogador de futebol, por que o cara deixa de usar uma camiseta da Prada, da Gucci e usa uma camiseta Bull? Porque a marca representa esse cara. E eu acho isso daí, cara, fantástico. Hoje vocês estão com 30 lojas espalhadas no Brasil. Tem o site de vocês super bacana. E para quem está acompanhando a gente, pega esse passinho, tem o QR Code, entra com essas promoções, independente de onde você estiver. A Bull vai chegar até você, depois que chegar você não larga mais. A gente brinca, né? Uma vez que o bichinho da Bull picou, você conheceu a Bull, cara, esquece. E comigo foi assim a história. E um conceito que ele supera a barreira de cliente comprador e empresa vendedora. Como que foi isso, cara? E assim, isso eu acho que eu vou mirar mais no Fê, porque ele que fez isso. E uma coisa que eu sempre falo pra galera, né? Empresas são feitas de pessoas e você vende para pessoas. Não importa o tamanho da empresa, sempre atrás do CNPJ você tem uma pessoa ali ou algumas pessoas que compõem o time. E o maior ativo de qualquer empresa são pessoas, tanto o seu time quanto os seus clientes. E eu sei que toda marca, ela carrega a essência do fundador. Cara, e isso pra mim é muito tocante. E aí eu queria saber, Fê, como que foi isso? Porque você tava lá na sua carreira, Sim. jogador de futebol, sonhando em chegar num grande time. Você era goleiro, né? Eu era goleiro. E aí, como que foi essa transição? E um detalhe, foi fácil você mudar? Porque quando a gente tem um sonho, é super complicado a gente olhar e falar assim, cara, é um sonho, mas eu acho que eu vou pivotar e vou para um outro lado agora. Conta para mim como que foi, porque eu acho que é isso que carrega a Bull hoje aqui, cara. Cara, é muito interessante, porque algumas coisas que hoje eu aprendi, depois de empreender na Bull, fez 7 anos agora, e muito que a gente fez não é por acaso, né? Para quem tá acompanhando a gente não sabe, Bull significa Deus em tcheco. Né, tem essa história, o logo ali que tá mais aparecendo melhor na cabeça do Vilela do que na minha, é apontando para cima, que tem essa alusão que Deus está em cima, os jogadores fazem isso. Então tem essa parada. E Deus foi sempre muito presente. Por que eu digo isso? Porque eu não tinha formação, nem a gente, quando a gente foi fundar, nada técnico nem específico. Foi uma coisa muito mais de Deus. Eu falo que meio quase que por osmose assim foi acontecendo, mas sempre existiu a vontade, existiu a ideia, o desejo. E isso que você falou sobre essa questão das pessoas, hoje parece uma frase meio clichê. As pessoas se conectam com pessoas e não com produto, mas essa é a maior realidade. Então, você senta, em vários outros podcasts você já deve ter visto, e todo mundo sempre fala, pessoas não se conectam com produtos, conectam com pessoas. Mas poucas pessoas levam só para a letra, porque é verdade. Muito real. É isso. E parece ser uma coisa tão fácil, e nem todo mundo faz isso, mas mesmo sem saber, ou ter esse conhecimento técnico, a gente já fazia isso. Quando começou, falou, vamos vender essa ideia. A primeira loja, que é a do Tatuapé, quando a gente inaugurou, ela já tinha esse conceito que ela tem hoje, depois de 7 anos, no primeiro dia. Não foi mudando. Não foi uma cara... quando a Bu nasceu, a gente já falou, é desse jeito que eu quero. Passar a experiência, tornar o nosso cliente um craque, isso, trazer tudo isso. No comecinho eu tinha visto até, numa época que... existe um estudo, porque essa coisa do e-commerce da internet está muito forte, e é real, é um gigante, que tinha, logo no começo da Bull, tinha lido, não lembro onde que de 20 a 25 anos alguns shoppings teoricamente vão se extinguir, porque essa molecada nova não vai ter esse hábito que a gente tinha de ir em shopping, eles compram tudo, tá no tablet, tá na mão, não precisa sair. E só iam sobreviver, as lojas vão sobreviver que causam experiência, que criam experiência no caso, e que tem algum tipo de interação, porque a criança... que hoje a criança, o adulto, ele não vai sair de casa só para bater perna no shopping, como a gente fazia. Ou como a gente aprendeu com nossos pais. Fala, vou dar uma volta no shopping. Não existe isso. Então, desde lá de trás, a gente já tinha esse conceito. Cara, a gente precisa criar uma parada que realmente causa experiência. E aí, a primeira loja já foi, no primeira loja, ela é a mesma coisa que foi até hoje. A gente queria que nossas lojas são chamadas de vestiários.
Então a gente tem toda essa pegada, os expositores são igual onde os caras trocam de roupa, o provador tem um chuveiro para simular, o cara sai do campo, toma um banho e sai vestido de burro, a loja de grama sintética, algumas lojas simulam um túnel, tem banco de reserva, enfim, é toda essa experiência, né, do futebol para dentro da loja, que é realmente o lifestyle do jogador fora do campo, então por isso que a gente queria deixar dentro do vestiário. E por que um vestiário? Porque só realmente os craques estão dentro do vestiário. O restante, que a gente estava falando agora um pouco de torcida, está na arquibancada. Então, na arquibancada todo mundo pode entrar. No vestiário, só quem é craque. Então, já nasceu daí a nossa loja chama vestiário. Que ali dentro é só quem realmente é o craque. Então, desde o início começou essa parada de passar isso, de ter essa interação com o público. Obviamente, eu não esperava também que depois de 7 anos ia ter essa paixão, né? Como o Felipe falou, a gente sempre brinca mesmo que é o mosquitinho da Bu, que a galera ia curtir, que ia se identificar tanto com esse nosso propósito. E aí, junto com isso, né? A gente traz o Fashion Soccer, o futebol, a gente traz os propósitos, nossa ligação realmente de gratidão a Deus, tudo que tem envolvido com isso, e o que a gente quer atingir. Então, desde lá é meio maluco. Por isso que eu te falo que é Deus. Porque não foi tipo uma parada que a gente parou e falou, vamos pesquisar o que está acontecendo. Não. Até eu digo que sempre, algumas vezes, na verdade não sempre, que se eu soubesse realmente do que era empreender, ou que como estava o mercado naquela época, era 2015, já veio algumas coisas de recessão, enfim, algumas crises que tinha vindo em 2012, alguma coisa nesse sentido, embora eu não sabia nada depois que eu aprendi, eu nunca ia empreender. Nunca, mano. Esquece. Os caras falam, mano, esquece. Até porque nós pegamos 20 mil reais emprestado pra fazer as primeiras dos 50 camisetas. Vai segurando essa camisetas daí, e 50 bonés. Ô Fê, eu acho isso muito legal porque, assim, quando a gente fala de conceito, né? E de conexões. Hoje a gente está sentado aqui porque a gente teve uma baita de uma conexão. Então, por que a gente tem essa parceria? Por que surgiu? Porque a gente entende que o que a gente está entregando para o público é muito maior do que um serviço e um produto. É um baita de um conceito. Quando eu criei o Papo de Progresso, foi justamente para isso. Eu não achava justo eu ser muito privilegiado de informações com os maiores empreendedores, maiores empresários do Brasil, e eu não passar isso para frente. E para quem que eu tinha que passar isso para frente? Para a galera que veio de onde eu vim. Então, a mesma coisa que você... Se eu soubesse como que era empreender, provavelmente também não tinha empreendido. Mas quando a gente sabe, a gente tem uma facilidade maior de tomada de decisão. E isso daí muda. E aí uma coisa que eu vou voltar para você, tá? Como que foi a tomada de decisão? Porque, pô, você se via no sonho, ser jogador, você era jogador. Beleza. Profissional. Você ganhava ali ganhava a sua grana. Sim. Vivia de futebol. Pouco ou muito você vivia de futebol. Sim. Só que aí você viu um momento que você viu uma oportunidade e aí você começou a empreender fazendo a marca Bu, que você começou fazendo Bu. Você não comprou nada de outro e foi vender. Não, ela já foi criada desde o primeiro momento. E como que foi essa parada? Então passando isso aí, vinha jogando já, né? Já tava com 29 anos, eu tinha casado em 2013. E aí o futebol, a galera, às vezes, a gente vê na mídia essas grandes cifras dos jogadores de futebol que ganham milhões. Sim, alguns, mas somente 2% dos atletas registrados na CBF ganham acima de 50 mil reais. Isso as pessoas não sabem. Obviamente que esses 2% são esses 20 clubes mais ou menos que são da Série A, e dos 20 clubes, 10 clubes vão pagar essas coisas absurdas. Só que existe Série A, B, C e D, e fora mais um monte de clube no Brasil. Eu tinha esse levantamento, eu não vou falar agora o número para não falar besteira real de quantos atletas são registrados na CBF. Mas eu já vou responder sua pergunta, tá? Só para pegar esse gancho para falar sobre essa questão do futebol, que é de onde eu vim. Eu fiz, no começo da pandemia, uma live pra gente levantar recursos, né, pra uma galera que vive do futebol. Porque 80% de jogadores de futebol registrados na CBF, 80% ganham um salário mínimo. É louco, cara. É louco. E as assim, pessoas não sabem disso. Só que futebol tem tempo. Tudo bem, um salário mínimo, ninguém... Puta, gostaria que todas as pessoas pudessem ganhar mais que um salário mínimo. Mas um salário mínimo ainda é um salário mínimo, beleza. Se a pessoa tem uma profissão para sempre, ela vai viver de uma maneira, obviamente, muito simples, mas ela vai ter como, pelo menos, sobreviver. Vamos dizer que o salário mínimo no Brasil, você sobrevive, né? Não vive. Agora, mas um jogador que trabalha 6 meses, porque no final, no segundo semestre não tem campeonato, só os clubes grandes que tem calendário, enfim, não é tão assim quanto a gente imagina. Mas beleza. Voltando então, eu ficava nessa dificuldade, às vezes eu conseguia um ano de contrato, às vezes só 6 meses, às vezes trabalhava. Eu joguei num clube que a gente estava conversando agora sobre a diferença de futebol para o torcedor. Não o mercado de trabalho mesmo, Sim. como o torcedor não entende isso,
Mas assim, existe isso. Por exemplo, eu fiquei num clube 8 meses sem receber. Você ficaria 8 meses sem receber na sua empresa? Nem a pau. Os torcedores não entendem isso. Mas existe uma série de fatores por isso. Sonho, acreditar, enfim. Não que tem que ser feito isso, nem que era bonito. Mas aconteceu. E no futebol isso é muito comum. Infelizmente, o futebol ele é desrespeitado. O jogador não é visto como um profissional. É praticamente o cara que tá jogando parece que tá pedindo favor, deixa eu jogar aqui justamente por criar sonhos e tal, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu não ganhei dinheiro com futebol, não fiquei rico, nem construí nada com futebol de tal, olha, tem uma coisa, nada. Eu sobrevivi do futebol como um trabalho, meu salário não era ruim, mas ok, eu vivia ali. Mas no outro mês eu tinha que ter dinheiro para trabalhar, ou aliás, o dinheiro para precisar do salário. Então, se eu parasse de jogar, eu não tinha construído uma carreira de que amanhã vou fazer investimentos, e não, no mês que vem eu tenho que ter salário. E aí, eu já tinha casado e a gente tava jogando e tal, e aquela parada do sonho, que é real, menino, joga futebol, você fica... Eu acho que assim, a música, o futebol e a arte é muito louco porque você lidar com o sonho. E ela não é uma parada tipo... Eu falo... Não é palpável, saca? Por exemplo, ó, você... É intangível, né? É intangível, essa é a palavra. Você quer ser advogado. Pra você ser um advogado, não tô dizendo se você vai ser bom ou se vai ser ruim. Você precisa... Primeiro se formar no ensino médio, estudar, ser bacharel em Direito, depois passar na OAB, logo ser advogado. Se você quiser ser juiz, você vai, pega e faz uma prova. Se você passar, você é um juiz. Agora me fala assim, vou falar, Vilela, pode quando você tem 15 anos. Ó, se você fizer uma prova, 3 anos de curso, não sei o que, você vai jogar no Real Madrid daqui a 5 anos. Isso existe? Não existe e qualquer um faria, né? Não, se existisse, não existe. Não tem como, entendeu? Então o futebol e a música também, ó, se você tiver a melhor produção, o melhor músico, você vai ser o Luan Santana. E aí tem um detalhe nisso, Fê, que a gente até falou numa outra conversa nossa, que você jogar bem é um dos pilares para você ser jogador de futebol. Tem outras tantas coisas, porque às vezes eu converso muito com a galera que tá na periferia e eu sempre falo que é o seguinte, o sonho de todo pobre é ser rico. Então, qual que vai ser o meio para você sair da pobreza para chegar na riqueza? Aí é uma outra coisa. Então, muitos meninos se espelham no jogador de futebol. E aí eu vejo que o menino fala assim, pô, eu jogo muito bem. E realmente joga. Às vezes eu vou assistir o jogo no campo da quebrada, né, o futebol de várzea, e tem cara que joga muito. Mas o cara sai dali, bebe, tem uma baita de uma noitada, no outro dia ele chega atrasado pro jogo no domingo. Então esse cara não vai ter futuro, porque jogar bem é um dos pilares, acredito eu. Eu acho que é óbvio que você tem que minimizar as coisas, o cara que se cuida. Mas também, eu joguei com um cara, eu lembro até hoje, cara. Ele era muito bom, ele era muito bonitinho. Tipo, bonitinho que eu falo de responsável. A gente, molecada, com 17, 18 anos, já queria ir pra uma noite, queria tomar um negócio, queria sair. E ele, mano, moleque... E, cara, ele não se tornou quem ele sonhava. Eu acho que nem profissionalmente, até outros mais baladeiros saíram. E o cara se cobrava, caraca, fazia tudo certinho, não. Então, nem isso. É tão maluco que se você fazer todas as receitas, teoricamente, que seriam melhores, e até saudavelmente. Então, dorme cedo, treina, faz complemento, faz tudo que você prefere. E tenha o talento para você ser jogador. Nem assim eu consigo te garantir que você vai jogar no Real Madrid. Boa. Isso é a loucura do futebol, da arte e da música. Voltando. Que eu não sei, e não consigo te explicar. Fica tranquilo, vambora. Não, eu vou falar, senão eu vou ficar falando só os meninos. Não, marcha. E aí saímos, bom, voltando lá no futebol, e eu tava nessa loucura, e aí aquela dificuldade, e aí eu já tinha casado, e minha mulher falou, a Lilian, também é minha sócia, ela falou... Até fazer uma pausa aqui, fazer até uma menção à Lilian, porque a nossa diretora de marketing, a gente brinca até que é a alma da empresa, assim, né? Porque ela também é peça fundamental nesse processo que o Fê tá contando também, e principalmente desse branding que você passou, né? Que é algo que a gente tem de muito bom com o nosso shopper. Então, só para fazer uma pausa nisso, essa menção à Lilian, que é uma das pessoas super importantes para que o shopper veja isso na ponta, como você falou. Para ter um cliente desse, como você falou, que sai de um lugar tão longe para ir até um outro, por conta da experiência que a marca passa, né? Então, isso também vem bastante da Lilian, que é a esposa do Felipe. Ela tem umas ideias malucas. Essas coisas malucas acontecem na boa e na cabeça dela. E aí, mais uma, tanto que quando isso aconteceu, ela tava jogando em Minas. E aí ela sempre teve a pegada de venda, assim. Ela é muito boa vendedora. Nasceu também com isso, não estudou também igual eu. Aliás, ela fala que ela fazia pedagogia, coitada. Ela fez 7 faculdades e não terminou nenhuma. Ela ia embora no segundo mês. Enfim, eu também não. Mas, voltando, quando ela pegou e falou,
ela começou a fazer umas paradas por conta realmente de minha renda a gente ficar muito instável a nossa vida. E aí ela, vendia umas coisas, ia pros Estados Unidos, comprava aquelas coisas, trazia coisa pra cá, vendia pros jogadores, que a gente já tinha cliente de jogador. Então o jogador compra e tal, independente. E eu, como conhecia bastante, também conhecia os caras de Série A, até porque quando eu joguei no Corinthians, que foi onde eu conheci minha carreira, na base, eu joguei com muitos jogadores que hoje estão em alto nível. Mas também, e a minha carreira depois, continuei nas divisões inferiores, então de outras séries e estaduais. Então eu conhecia bastante gente, e aí ele começou a fazer essas vendas, comprava coisa ali, comprava aquela famosa muamba. Ia lá, trazia, ia vendendo pra galera, e ela começou a crescer com isso, depois começou a vender chuteira, porque chuteira profissional não é uma coisa que é fácil de achar. E aí a gente tinha os contatos, achava, ia vendendo, e assim foi. E ela começou a perceber que tinha um estilo. Ela falou do jogador se vestir, umas coisas que eles compravam. E ela falou, por que você não faz isso? Cria uma marca. Porque eu não acreditei muito na ideia. E depois, enfim, eu falei, faz todo sentido, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí foi muito legal. E aí, cara, eu me joguei na parada. Começamos a pensar nisso. Fomos pra cima. E aí eu falei, vamos fazer isso aí. Aí, começamos a nos juntar no início. Nós éramos 4 e aí ficamos pensando, vamos fazer, e rolou. E começou aí meio que natural. Aí o que eu fiz? Eu não sabia nada de roupa, eu jogava, eu tava jogando em São Paulo. Aí eu treinava de manhã e ia fazer roupa à tarde. Aí saía, eu tava no Nacional aqui de São Paulo nessa época, eu saía lá na Barra Funda, ia pra Ferraz de Vasconcelos pra fazer roupa. Aí comprava tecido, passava ali no Bom Retiro, Brás, comprava tecido, levava pra estampar, pra cortar, e cortava, depois levava pra estamparia, depois levava pra costura, pra acabamento, fazia toda essa parada. Então de manhã eu ia treinar, de tarde eu ia fazer roupa e depois no final ainda ia vender. Aí comecei a vender, ia no campo na várzea, ia no futebol, na galera que eu tinha já uma galera, e aí isso foi, e sempre já vendendo essa ideia. Então esse conceito, ela já nasceu com esse conceito, não foi uma parada que foi mudando. Já era boa, é a Deus, é o Fashion Soccer, a marca do jogador, é o estilo do jogador, e já nasceu assim. Legal. E só que nesse período, voltando à sua pergunta inicial, 2015, eu ainda jogava. Aí no final do ano, aliás, em 2016, eu continuei jogando porque ainda eu não dava pra viver da Bu. Até porque, como eu te falei, tínhamos pego 20 mil reais emprestado pra fazer as camisetas e os bonés. Aí, em janeiro, eu fui pro estadual, fui jogar no Camboriú, Santa Catarina, que era o catarinense. E aí lá, cara, foi que eu comecei, fiquei um pouco afastado daqui, continuou, a marca tava rolando, tava acontecendo as coisas. Eu tava lá no Camboriú, tava jogando, e eu não tava nem lá nem cá. E eu ficava lá pensando aqui pensando lá, então eu não tava nem honesto com o pessoal lá, porque eu não tava 100% entregue lá. E eu ficava pensando aqui, eu achava que também a galera tava correndo aqui, eu podia contribuir de alguma maneira, mas eu precisava do dinheiro, que eu precisava sobreviver, pagar as contas naquele momento. E aí... isso é muito interessante, eu conto, teve um amigo meu, eles estavam de férias, um casal de amigos, a Vivian e o Alisson, e eles estavam passando por Balneário, e ele falou, vi que você tá aí e tal, vamos jantar? Eu falei, vamos. Aí, saí do treino e fui jantar. Então, batendo papo, tal, eles já me conhecem há muitos anos, somos amigos de longa data, e aí eles já sabiam que eu tava com a Bu e tava jogando. E aí esse menino, o Alisson, ele falou uma parada muito interessante, que ele fez essa pergunta, porque eu tava difícil de desvincular, porque você sempre acredita, não, acho que agora vai dar, agora esse campeonato eu vou fazer diferença, esse eu vou fazer, vou para um outro clube melhor. E assim sempre a gente vive assim, o jogador na maioria das vezes. Aí ele pegou e falou assim pra mim, cara, você já parou pra pensar que esse ano aqui, ele falou, o que você tá pensando da boa? Eu falei, não, vou jogar mais esse ano. A minha resposta foi, vou ver o que vai acontecer, de repente aparece um clube melhor, uma Série B, um time interessante, e aí eu vejo. Se não aparecer nada, eu jogo mais esse ano e paro. Aí ele falou assim, aí parou, que se você... esse ano pode ser o ano determinante da sua vida? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o futebol, desculpa te falar isso, ele falou, dificilmente vai mudar muito a sua vida. Pela idade que você tá e o momento que você tá passando. Então assim, talvez o futebol vai ser só mais um ano. E se você se dedicar na sua empresa, pode ser o ano que vai mudar a sua vida. Show. Aí eu falei assim... Como assim? Me explica sobre isso. Olha, ele falou assim, mano, o futebol, cara, pode ser, olha, a probabilidade é muito gigante que vai ser só mais esse ano. Mais um ano, que o ano que vem você vai estar de novo procurando clube, vai estar de novo nessa loucura de correndo atrás de clube. E se você se dedicar, esse ano da sua empresa pode ser uma empresa que vai mudar a sua vida. Ela pode nesse ano quebrar, ou ela pode nesse ano se tornar para sempre. Baita pontinho de inflexão, né? Muito. Aí na hora eu parei e falei, cara...
Acabou esse campeonato, eu paro. Eu só não saio agora porque eu tenho um contrato. E aí foi. Continuei, acabou. Aí, no dia que acabou o contrato, aí eu peguei e liguei pra minha esposa. Falei, vou parar. Aí ela falou assim, não se sinta pressionada. Porque aí ela tava achando que eu tava a pressão daqui. Ela falou, faz isso no seu tempo. Porque tu não sabe que dá com... É meio... A parte emocional, como a gente tava falando sobre o futebol, é muito complicada. E aí eu falei, vamos... Não, decidi. Quando acabar aqui, eu não jogo mais futebol, eu vou me dedicar pra Bu e eu tenho certeza. Porque eu tinha uma certeza muito grande da Bu. Eu não sabia como, nem essa velocidade que aconteceu, mas eu não tinha dúvida que isso não ia... vamos ver se que vai dar. Não, nunca foi assim. Sempre assim, vai acontecer. Quando e como, eu não sei. Boa. Mas vai. Isso eu tinha plena convicção, nós tínhamos. E aí, cara, eu peguei, no outro dia, acabou o campeonato. Gente, obrigado, acabou minha carreira. Fui embora. Olha que loucura, rapidinho, interessante, como que é louco. E aí, nessa época, nessa loucura, e parei. Vim pra São Paulo. O que foi bom pra mim? Talvez mais fácil, como a pergunta que você falou. Porque quando eu parei, no outro dia, quando eu cheguei em São Paulo, já existia um escritório, era pequenininho assim, e já acontecia alguma coisa. O que os jogadores sofrem, meus amigos, é porque quando o cara para, ele não tem o que fazer, ele não sabe o que fazer, ele fica ocioso. Mesmo o cara que ganhou grana. O que não ganhou, coitado, pior ainda, que aí eu sei que dói mais, porque ainda além de tudo o cara precisa fazer dinheiro. Mas até o cara ganhou grana, ele fica ocioso e não sabe o que fazer. Então essa é a maior dificuldade do jogador quando para, o pós-carreira, não é só ter ou não dinheiro, é o que o cara vai fazer. Porque, por exemplo, um jogador vai na sua empresa, vai te mandar currículo. Cara, isso já aconteceu, tá, com a gente. O cara manda currículo, manda currículo, eu quero trabalhar na Bu e tal, pra ir jogar. O cara manda, tipo assim, ele manda o currículo dele de jogador, o cara nunca fez outra coisa. Joguei em tal clube. Não, mas pera aqui você vai ser vendedor, aqui você vai fazer algum outro tipo... Não, o cara não tem. O cara não se preparou também pro pós-futebol, né? E não é só não se preparar, Vilela, não dá tempo, mano. Por isso que o futebol, a galera fala, os caras que ganham muito, eu acho que os caras que ganham muito merecem. Porque não é fácil, irmão. Minoria, né? Infelizmente. E acontece uma coisa muito... Eu falando com um cara que trabalha com futebol, e ele falou pra mim, ele é empresário, né? Ele falou pra mim assim, futebol é uma das profissões mais ingratas do mundo. E aí eu falei assim, cara, mas como, né? Pô, os caras ganham milhões. Ele falou, mas quantos ficam pelo caminho pra um ganhar milhão? Exato. E aí me deu aquele estalo, eu falei assim, caraca, que colocação legal, né? Faz a gente refletir. E é exatamente isso. Então, aí, né, nessa situação onde eu tava, nós paramos, aí fui parar e falei, pra mim foi mais tranquilo. Aí quando eu cheguei, aí já logo comecei a trabalhar. Aí no final de 2016, ia ter outra, para 2017, desculpa, um treinador amigo meu me ligou. Nunca mais esqueço. Tipo, sempre nós, jogadores que fui, né, de time de menor expressão, eu falo que é menor expressão porque não é pequeno, porque time pequeno, a galera fala time pequeno. Porque eu joguei, por exemplo, em times que são grandes nos seus estados. Joguei no Motoclube no Maranhão. Um dos maiores clubes do estado. Então a galera não é pequena, que é de menor investimento do que os grandes que estão. E aí a gente... eu tava, né, com esse sofrimento que a gente tava passando no futebol, eu perdi a linha de raciocínio. Que você parou e aí foi mais fácil porque já tinha a Bu e tudo mais. Você chegou no escritório, era dois... Você ligou no ano seguinte. Lembrei, desculpa, gente. Eu tenho um pouco de DDA. Aí, o cara me ligou, o Tuca ainda, e falou assim, eu nunca tinha tido uma férias, saca? Eu tava, tipo, na piscina, tranquilinho, assim, em janeiro. Janeirão, geralmente você tava já treinando, né? Porque nossos times pequenos, de menor expressão, não tem férias, enfim. Então, cara, caindo no chão duro, que não é só campo bom, né? Time menor, que chão duro, no e goleiro pra defender a bola. Aí o cara me ligou, esse treinador, e falou assim, mano, eu acertei, eu nunca mais esqueço, na Portuguesa. Vamos comigo? A Portuguesa estava na 2 nesse ano, foi 2017? A 17, se eu não me engano, a 2. Aí eu falei... Porque, tipo, pra mim, na minha realidade ali, a Portuguesa é um grande clube, mas pra minha realidade era o que eu precisava demais. Eu falei, mano, vou jogar na Portuguesa. Perto da minha casa, que eu moro do lado... Eu vou falar pra você, eu chego a me arrepio, velho. Do lado de casa, porque eu sempre, joguei no Piauí, joguei no Maranhão, joguei em Minas, joguei em Santa Catarina, joguei no Rio. Cara, então assim, eu ficava muito longe de casa. Cara, eu vou morar... O CT da Portuguesa é do lado de onde eu nasci ali, na CISP, no Engenheiro Goulart. Então eu falei, tudo é agora. Olha como que é maluco. Eu falei, mano, Portuguesa, com o treinador meu amigo, ia ser um salário ok, do lado de casa. Ainda falei assim, até esse amigo falou, joga na Portuguesa, que se você quiser parar, olha que legal, você vai parar, parei na Portuguesa. Time de tradição. Aí eu
Professor, peraí que eu já te ligo. Aí, pô, fiquei pensando, falei... Aí foi com a minha mulher, falei, meu, viu, o que você quer? Aí eu fiquei olhando. Aí liguei pra ele, falei, ó... Não, parei mesmo. Ele falou, sério? Falei, sério, parei. Ele falou, não quer mesmo? Falei, professor, obrigado. Foda, né? Mas eu parei, não vou jogar mais. Obrigado e tal. Puta, desliguei o telefone e falava, caraca, velho. Então, o que acontece? Tomada de decisão e teve que ser rápido. Então, talvez, se eu fosse para português, eu ia continuar alimentando aquele ego meu ou aquele desejo de ser. Poderia ter acontecido alguma coisa? Poderia, mas eu tenho certeza que se eu jogasse ainda mais aqueles 2 anos, a Bu não estaria onde está hoje. Caramba, sensacional. Isso é fato. E a gente passa por essas paradas, aconteceu comigo também, cara. Você tocou num ponto, né, de venda de chuteira. Eu, quando vendia roupa, era mambeirozão também, o que eu fazia? Eu consegui um cartão de crédito. Cara, eu lembro que tinha um limite, sei lá, acho que R$1.600, mais ou menos. E é o que eu fazia? Eu ia na loja da Adidas ou da Nike Outlet e lá você tinha chuteira profissional mais barato. Aí eu comprava em 10 vezes. Sabe demais, hein, você. Existe também. E eu ia lá, comprava em 10 vezes no cartão e vendia pra galera me pagava à vista ou em 2 vezes ali. E eu botava uma margem a mais. Por quê? Porque era justamente super difícil o cara ter. E o que eu vendia muito, que sempre tinha, eu falava pro vendedor, ó, chegar a tamanho 44, esses tamanhos grandes você me liga na hora. Porque era mais difícil ainda do cara achar numa loja. Então quando chegava, os caras já me ligavam e era... Cara, e aí vendi com força, velho. Eu fazia exatamente isso. E aí também ali, minha esposa, na época, enquanto eu tava jogando, a gente fazia venda também em hotel, porque tinha muito... A gente levava as bombas pros hotéis e vendia pros jogadores. Na verdade é ela, né? Mas não vou falar que é nós, porque depois ela fala, eu fazia isso, que é E aí, cara, e vendia, mas tem muito disso. A gente fazia também de outlets. Aí você vai entrando nesse universo, você vai conhecendo, né? Tudo, mas a gente tinha bastante coisa, enfim. E aí... Resumindo, essa foi esse start, assim, desse início do Dabu. Eu acho que teve essas 2 situações aí, pra mim, pessoalmente. De uma hora eu falar assim, ó, não vou parar e vou me dedicar. E no segundo momento, de que aí, quando você tá decidido, veio uma parada, não sei, a gente fala assim, uma tentadora. Ou seja, eu tinha tudo pra falar, não, vou voltar. Tava tudo favorável. Nessa possibilidade de voltar a jogar, né? Aí não, e cara... Graças a Deus, acho que foi a melhor escolha. Aí a gente foi pra cima. Você tomou essa decisão. E fomos pra cima. E eu também. 1 milhão e esse conceito foi seguindo. E aí a Bu aconteceu. Aí começou e voltou essa questão. Eu vou só terminar depois de vocês falar. não precoce assim, você sabe. Você é o cara daqui. E aí na linha do tempo, pá, aí volto de novo lá onde eu tava no último de 2015, antes de parar vendendo as roupas, aí continuei vendendo, fui fazendo essa parada, fiz a varalzinha, abri a porta-mala do carro na várzea. Ah, você falando de sonho, olha que louco que era. Essa história é muito interessante para caras que estão jogando e quando você tá jogando, esse sonho ainda está dentro de você, que isso só acaba, a parte de que eu não sofria do que eu vou te contar agora, só aconteceu quando eu falei que eu não queria mais. Boa. Então, eu tava vendendo roupa, aí eu abria, eu tava no futebol de várzea, então tem muitas pessoas que também me conhecem, que já jogaram comigo, porque jogador de futebol profissional que também contar sem clube, joga no final de bar, pegar um dinheiro aqui e tal. E eu tava, e os caras falavam pra mim assim, e aí, Sanches, beleza? Tal, e aí, beleza, tudo bem? Pô, essa aqui é a roupa, tal, da boa, marca, tal, não sei o quê. E começava a vender os caras, e aí, parou? Mano, na hora que o cara falava parou, era uma facada no coração. Porque você ainda tava no sonho. Era tipo... Nossa, até eu falo, mano, não, cara, não parei, não, tô parado, não parei. Tô no corre aqui Tô parado, mas, mano, toma, pô, essa aqui é a marca, pô. Aí você ia lá no outro, pô, e aí, beleza, cara, e aí, mano, parou? Não parei. Tipo, dá vontade de colocar um cartaz, né? Estou vendendo roupa, mas não parei. É ruim, porque eu tinha, em 2013 eu tinha jogado uma Série C, tinha bastante jogos de televisão, quase subimos, tava no Ipatinga contra o Santos, então foi um jogo grande. Então a galera viu, então tava fresco, a galera do meu relacionamento sempre perguntava. Então era uma parada que me incomodava muito quando me falavam isso. Puta, era... Não. Aí eu ia, tá bom. Aí no dia realmente... Eu tava assistindo um jogo de futebol, jogo da Seleção Brasileira, eu nunca mais esqueço, no estádio. Eu tava lá no estado do Corinthians, hoje é a Neoquímica, né? E aí começou... E eu sempre, quando via jogos, eu me imaginava dentro do campo. Eu também, você acredita? Quando eu vou lá ver o Coringão, eu me imagino lá. Só sei que não tem a mínima possibilidade. Então, mas eu ainda jogava. Eu me imaginava dentro do campo, olhava e falava, caraca, sabe? Tipo assim, pô, esse era o meu universo, eu poderia estar ali, né? Poderia, existem várias situações, mas eu era elegível para estar ali. Sim. E aí, um dia eu fui assistir um jogo da seleção lá, eu olhei assim,
e não me deu nada. Aí você entendeu. Aí eu falei, caraca, que Você é bom. Foi até empresário. bom pra mim. Não, eu já tava empreendendo, já tava rolando, já existia. Só que ainda eu ia assistir um jogo e leva, caraca, velho. Eu olhei o jogo, falei, que legal, e não me deu nada, não senti nada, assim, vontade de estar lá. Pelo contrário, meu, estava muito bom como eu estava. E aí também foi muito bom psicologicamente, assim, pra realmente me jogar de cabeça nisso. Aí fomos seguindo, e aí a Bu foi vindo, e aí a gente foi. Nesse meio tempo a gente criou o conceito Fashion Soccer, né, aí, que é uma parada que a gente fala que no futebol não existia. Já posso entrar nesse assunto? Sim, Claro. Não, porque eu tô É o tô momento, na linha né? do tempo. É o momento. Que a gente fala de aí entrando pro business, né? No futebol, a gente, quando a gente fez a Bu, tava rolando, a princípio eram roupas que a gente queria fazer pro estilo do jogador, porque eu era jogador de futebol. Logo a gente pensa como jogador de futebol. Então, isso foi uma parada que a gente criou junto. Fomos nós 4 e aí tínhamos jogado. Então, a gente pensa como jogador, pensa como ele se veste, e aí, cara? Mas já tá uma mão na roda. Eu acho que são segmentos. Todo mundo, quando é Sim, de claro. tribos, todo mundo meio que se conhece. E aí fizemos. Quando que virou, aí começou a fazer a roupa, rolou, legal. Tem a parte... Eu lembro... Tinha uma camiseta, igual essa que ele tá. Só que não tão bem feita. Igual não, na verdade, a mesma técnica, cara. Eu acho que você desmereceu essa obra de arte. Não. comparando. Não, na verdade era a mesma técnica. Era uma camisa preta com foil dourado. E aí lavou, saiu, pô. Pô, Primeira das que ele Das fez o primeiras empréstimo 200. ainda, hein? e Eram acontece. 50 dessa, cara. Hoje não acontece mais. Não, graças a Deus. Ah, E aí- acontece quando você tá fazendo um MVP, né? Seus primeiros produtos acontece, claro. E aí, cara, você E aí, imagina Fê? que a gente vendendo uma ideia de qualidade, o cara, nossa, que é sensacional, o cara comprou a camisa, lavou, Lavou, saiu. saiu. Você imagina. Porque essa técnica, o foil é um papel e tem cola, né, embaixo. E aí a pessoa que a gente fez, obviamente, o cara lá, o whatever pra mim, e deve ter usado uma cola velha lá, sei lá, sei que bagulho lavou, saiu. Não sai mais, tá, gente? Isso é uma técnica, isso lá atrás. Desespero Sim, lascado. mas- Cara, mas você imagina, você tinha 200 camisetas, 50 sai. Resumindo, as 200 ia sair, né? Tá ferrado, pô. Não, e aí o que 25% aconteceu? deu, Tinha uma né? galera, era engraçado, que no começo uma galera comprou, obviamente todo mundo era amigos, conhecidos meus. E aí eu fiquei e falei assim, um saiu, o outro não. Ô, tinha uma parada, mano, que saía suando, viado. Ô, desculpa. Suando, parça. A pessoa suava e E o o bagulho negócio tava saindo, você acredita? E aí, mano, eu falei, caraca, e agora? Como vamos fazer? Aí tinha uns amigos que falaram, não, pô, tranquilo, uns aceitaram a troca. Aí teve uns outros que falaram assim, ó, mano, ó, traz aqui, você lavou sua camisa? Cara, não, vai, não lava não. Traz. Deixa ela como tá. Aí um outro saiu e falou, irmão, se você quiser, eu te troco aqui. Sabe? O cara falou, não, pai, tá tranquilo, eu comprei só pra ajudar mesmo. Acredita, é verdade Nem isso. queria. Não, e tem uma. Não, só pra dar uma força. E aí, meu, enfim. E aí depois foi crescendo, obviamente, foi aprendendo. Porque eu não sabia fazer roupa, né? Então, tipo... Era jogador de futebol, né? A gente não espera que nunca você tinha. soubesse Aí- fazer roupa, né? E aí você vai Chegou também... o currículo lá. Não tinha lá, né? Corinthians, Ipatinga. Exato. Então, tipo assim... Mas aí foi aprendendo uma coisa que eu também comecei a gostar muito. E hoje curto muito de estar nesse processo de produção. Aí voltando, eu tava no... Nossa, Felipe, tá difícil, né, gente? Desculpa. Você foi vender, e aí o pessoal perguntava. Não, Só sobre- falando de Fashion Soccer. Eu Fashion Soccer, obrigado, Fê, desculpa. Aí Aí eu falei, cara... Começou a rolar. E aí, quando eu entendi o Fashion Soccer como business real, num jogo de futebol, tem lá, em média, 30 mil pessoas no estádio, vamos colocar aí por ali, consumindo aquele jogador de futebol. Ou aqueles, ou enfim, aquele clube. E não tem nada que ele se identificava ou que ele pudesse consumir, a não ser material esportivo, a roupa do clube, o boné do clube, de escudo, ou chuteira, enfim, qualquer coisa esportiva. Só que existe esse lifestyle do jogador fora do campo. E não era explorado, então não é que... A galera fala assim, pra fora. entendeu? Não é que eu inventei o estilo de jogador, ele existe, isso não era explorado. Então a gente compara com o mercado do surf. Cara, roupa de surfista, roupa de água, de borracha. Alguém anda de borracha na rua? Ninguém. Só que muita gente usou nos anos 90 absurdamente, ainda existe, mas imperou o surf na moda. Surfwear. Cara, do surfwear, porque era a roupa do surfista fora da água. E a galera se identificou e não precisava ser surfista, porque eu usava muito e nunca surfei. Eu Você só também. precisava se identificar com aquilo. E é isso que aí quando eu falei, meu, Fashion Soccer é isso, cara. É o lifestyle de jogador fora do campo. Então o Fashion Soccer é um segmento de moda. Que isso existe. E aí ia falar, mas é moda que a galera é pra jogador? Não, não é pra jogador. É de jogador para quem quiser
e quem se identificar com isso. Porque tem pessoas que são empresários que usam, tem pessoas que são jogadores que usam, tem pessoas que jogam squash que usam. Tem pessoas que, independente do lifestyle, você precisa se identificar com a parada. Você se identificou, tá valendo. Então essa é a questão do business mesmo, trazer como um novo segmento de moda. E aí você tem, você dá a oportunidade para aqueles consumidores de futebol terem uma outra forma de consumo e de ligação com aquele cara que ele curte. E aí foi daí que a gente entendeu como business e as coisas foram rolando. E rolou muito bem. E aí, cara, eu tenho dois parâmetros agora aqui. Chega aí. Cara, que é o seguinte, você já tinha o Cauê que, família tinha estamparia, então eu entendo que, cara, a confecção tá meio dentro. Mas o Fê vem de uma família, se eu não me engano, que vendia papel. Do papel. Do papel. É isso, né? E falar isso, eu vou dar um abração aí pra família do Fê. A gente fez a confraria lá. Foi delícia. Top. Que isso, foi sensacional. E um abração pro tio do Fê, né? Que a gente zoou ele tio bem Caco. pouco lá. O Fê, O Guga. o Guga. como que foi isso, Fê? Como que você chegou na Boa? E antes de chegar na Boa, hoje eu sei que você tem projetos em paralelo, né? Para mim, uma das maiores autoridades hoje que fala de coisas disruptivas, como criptomoeda, Web 3.0, e tá criando um baita de um conceito bacana, que a gente pode falar num outro momento, com a Bu. Mas como que foi essa parada? Tá? Como que você chegou? E eu quero que volte um pouquinho, tá? Da onde você veio, como você começou a empreender lá atrás até chegar hoje aqui. Legal, vamos lá. Eu nasci em um lar de empreendedores. Meu pai hoje é minha maior referência. Desde pequeno eu acompanho e a gente sempre tem o nosso pai como herói, né? E desde pequeno eu ia na empresa com meu pai, via ele empreendendo junto com meu tio na época. Ele tinha uma distribuidora de papel. Minha família vem do segmento do papel, né? E desde pequeno sempre meu pai me perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falava: quero ser um homem de negócios. Um homem de negócios, desde pequeno. E aí fui crescendo, fiz faculdade de administração de empresas no INSPER. E lá na faculdade eu comecei a ter meus primeiros contatos, né, com o mundo dos investimentos, finanças, ações. E o INSPER é uma faculdade que estimula muito o empreendedorismo. Sim, total. Então, para mim, foi uma base assim que na própria faculdade eu já comecei a ter noção de contabilidade, direito, a parte administrativa, estratégica, gestão estratégica. Então, eu já saí de lá cara, eu nunca tive dúvida que eu ia ser empreendedor, né? Então, desde pequeno, eu sou um cara que eu sempre gostei de colecionar coisas. Desde pequeno, álbum da Copa eu tenho todos desde 1994, tenho todos os álbuns da Copa. E sempre gostei de colecionar. E uma das coisas que eu colecionava, cara, era dinheiro. Isso daí acho que eu nunca falei pra ninguém, mas desde pequeno, assim, meu pai dava mesada pra mim e pra minha irmã. E eu sempre colecionava dinheiro, já pensando que um dia eu ia ter o meu negócio e que eu ia ter que... Eu tava juntando para um dia investir no meu negócio. Que louco, hein? E aí, lá no INSPER, eu tive minha primeira experiência como trabalho. Fiz estágio na Procter & Gamble, na P&G. Procter, né? Muito bem. E lá na... Excelente. Concorrente da Colgate. Concorrente da Colgate. Diga-se de passagem. Exato. E lá na Procter, então comprem Oral-B, não comprem Colgate, tá? Comprem Oral-B. E lá na Procter eu aprendi muito essa noção de empresa, responsabilidade. Mas, cara, eu entrava todo dia no mesmo horário, saía, eu estava sentado no mesmo lugar com a bunda na cadeira, tendo que reportar para alguém, sendo pressionado. Eu falei, cara, lá para mim foi um divisor de águas, porque ao mesmo tempo que eu via brilhando no olho das pessoas que estavam lá, os executivos, não tenho nada contra, isso daí é uma coisa de perfil, né? Eles olhavam para mim e falavam, cara, eu quero construir minha carreira aqui. Meu Deus do céu. Eu falei, cara, não tenho noção. Eu falei, esse não é o meu lugar. Era o patinho feio lá no meio dos caras. E eu falei, cara, aqui eu só tô cumprindo tabela, porque eu tinha certeza que na primeira oportunidade ali, meu contrato de estágio acabou. Eu falei, cara, vou trabalhar com meu pai. Terminou esse período de estágio na Procter e lá eu tive a decisão que, cara, beleza, eu vou começar aqui junto com meu pai a aprender como empreender, porque eu sempre quis isso. E com meu pai eu comecei em 2014 e fiquei com ele até 2016. E nesses 2 anos junto com ele aprendi muita coisa. Meu pai é um empresário assim que para mim é a minha maior referência.
como pessoa, como valores. Ele tem assim uma noção e uma base de cultura mesmo com os funcionários e com as pessoas ao redor dele que é de se invejar. E eu aprendi muito com ele. Porém, nesses 2 anos com ele, as nossas ideias não batiam. Por mais que eu vim, né, na própria faculdade, eu comecei a aprender bastante sobre gestão e a cultura do meu pai empresarial não era com aquela que eu acreditava. Então, depois de 2 anos trabalhando com ele, surgiu uma oportunidade. Eu era vendedor de papel, eu vendia papel para o meu pai, então eu ficava na rua sempre visitando o cliente para ele e tal. E o papel que eu vendia para ele é o papel para fazer caixa de papelão. Então, chama papel miolo. Não sei se já repararam, quando você compra uma caixa quando você vê uma caixa de papelão, você vê no meio tem um papel onduladinho. Então, qual que era o trabalho do meu pai? Ele tinha galpões de aparas, ele tem até hoje, né? Galpões de aparas aqui em São Paulo. Ele coleta essa apara, vende para a fábrica, que é o papel reciclado, o papel pardo. E lá na fábrica, eles terceirizam esse papel para formar o papel pardo, né? Essa apara de papel é o papel reciclado. Você pega aí os caras que coletam papel na rua. E aí você usa esse papel para fazer uma pasta, você recicla, forma um papel pardo e aí você revende no mercado. Então, meu pai fazia isso. Ele pegava aparas, terceirizava na fábrica e revendia no mercado. E eu trabalhava para ele como vendedor desse tipo de papel pardo. E eu aprendi tudo sobre papel nesses 2 anos e aconteceu o seguinte, um dos representantes trabalhava com meu pai, ele tinha uma carteira de clientes na mão de uma fábrica que ele tinha sido demitido. E aí, ele conversando comigo, falou, cara, Spina, você tem vontade eu não tenho investimento nenhum, não tenho dinheiro nenhum, mas eu tenho uma carteira de clientes aqui para para começar a desenvolver um trabalho de distribuição em São Paulo. Eu falei, cara, e olha que legal, né? E aí, a importância de você, no fundo, sempre saber o que você quer e você estar preparado para abraçar as oportunidades. Nesse momento, foi um estralo na minha cabeça. Que eu falei, cara, aquele friozinho na barriga, eu falei, eu tenho dinheiro, que eu já vim acumulando desde sempre. Lembra que ele colecionava dinheiro? Colecionava dinheiro, sempre gostei de colecionar dinheiro. E aí eu vi a oportunidade e falei, cara, vou para cima. É a hora. Foi quando eu comecei a ver galpãozinho. Eu vi um galpãozinho de 200 metros quadrados na Vila Maria. Fui lá, aluguei, comecei a desenvolver esse trabalho com um tipo de papel que não tem nada a ver com o trabalho do meu pai. É um papel cartão, é um papel para você fazer embalagens. Então, esse que você vê na caixa de pizza, ou essas pizzas que tem impressão, o papel cartão que você faz qualquer tipo de embalagem, até cartaz, enfim. Eu comecei a desenvolver esse tipo de papel num galpãozinho de 200 metros quadrados. E aí, depois de 6 meses... Eu acabei já indo para um de 1.000 metros quadrados, o negócio começou a crescer, começou a se desenvolver. Tomei muito na cabeça, aprendi demais. Cara, vendia para nem sabia o que era análise de crédito. E aí é o que eu falo, né? Nessa carreira de empreendedor, você vai e se aprende na pancada. E eu falo que Deus também sempre esteve na minha frente, cara. Eu falo que se não fosse por ele, eu já teria quebrado, enfim. Muita coisa sobrenatural aconteceu na minha jornada, até é legal de comentar depois as coisas sobrenatural. Nabu também tem muito isso que acontece. E eu aprendi com os meus próprios erros. Resumo da ópera, para resumir, para dar tempo para todo mundo conversar aqui. Desse galpão de 1.000 metros quadrados, eu hoje estou num de 2.000. A gente vem dobrando, a gente vem crescendo bastante. 10 vezes o tamanho do primeiro. 10 vezes o tamanho do primeiro. E é muito legal, eu tenho até umas fotos aqui da evolução, né, da sócia. É legal olhar para trás e ver toda a história. Editor, depois você coloca aí quando ele falar essa história. E foi bem bacana porque a FBS, a minha distribuidora, que eu tenho até hoje, né, eu ainda não estou só na boa, eu tenho a FBS. Quando eu estava na FBS... Foi uma faculdade de negócios para mim, né? Muito do que eu aprendi na teoria, no INSPER, eu acabei aplicando e aprendendo. Meu maior aprendizado, na verdade, foi com a mão na massa. Então, você que está querendo empreender, você está querendo começar um negócio, cara, vai, aprende, porque, de verdade, teoria, ela é importante? Mas é realmente a prática e a vivência que realmente vai fazer você se transformar, né? A famosa metamorfose, você vai se tornar um empresário. E aí,
enquanto eu estava vendendo papel, eu tinha distribuidora, eu sempre fui um cara que sempre gostei de investimentos. Sempre investia, né? Eu juntava dinheiro, colecionava dinheiro e também começava a aplicar. Eu comecei a aplicar em 2013 no mercado de ações. E quando eu tinha a FBS, eu também comecei um projeto por senso de propósito, de servir, de ensinar as pessoas a investirem também. Porque cara, todos esses anos, é a mesma coisa que o Vilela falou. A forma que ele sentiu meio que na obrigação de passar adiante a oportunidade e o que você tem como propósito, aquilo que está dando certo para você, passar adiante. E isso, para mim, acho que é o maior valor de qualquer empresário, qualquer pessoa bem-sucedida. Você vê que uma das características que todos os empresários de sucesso têm em comum é o senso de servir, é o senso de plantar, ser bondoso com próximos e prosperar. E essa parte de investimento em ações era uma coisa que eu não precisava daquilo para sobreviver, mas eu ensinava as pessoas porque estava dando certo comigo, com a forma como eu multiplicava o meu dinheiro. Então, chegou até final de 2020, eu tinha a FBS Distribuição e eu tinha esse meu projeto que chamava Spin Invest, que eu ensinava as pessoas a investirem dinheiro. E eu estava estudando muito sobre marketing digital, dava cursos online, eu entrei num universo que até então eu não conhecia muito bem e eu passei a ser conhecedor. E aí entrou o momento de pandemia e foi durante a pandemia que eu mudei do galpão de 1.000 para de 2.000 metros quadrados. Né? A gente aproveitou o momento da pandemia para fazer essa transição. E quando no final de 2020, eu fui, e o Cauê, né? A gente é amigo aí de longa data, né? Não falo de infância, mas de longa data. A gente sempre foi muito próximo. E durante a pandemia a gente ficou muito tempo sem se ver, né? E quando, final de 2020... E aí ele ficava querendo me encontrar, ficava, vamos fazer alguma? Eu falava, não vou fazer nenhuma não vou te ver não. Deixa que eu tô de boa. A gente era amigo de farra, na verdade. A gente sempre saía junto, ia pras festinhas, né? Que vale a farra, né? E aí a gente ficou muito tempo sem se ver durante a pandemia. E aí a gente falou, cara, vamos marcar de se ver agora? O Cauê tá autorizado? Porque ele era o cara que fazia... Protocolo do Cauê. É verdade. Ele não queria descer. Na verdade, a gente é um grupo de amigos e um dos nossos amigos mora no mesmo prédio dele. E aí o Gabriel chamou a gente pra trocar uma ideia. Eu tava lá no prédio dele. E aí o Gabriel chegou, como é que foi, cara? Eu lembro que, ele ficava me ligando e ele enchendo o saco. O Felipe, vem aqui, eu tô na casa do Gabriel, que é no mesmo prédio que o meu, era só eu descer. E eu, pandemia, não sei o que vocês estão fazendo, vocês ficam saindo, vocês estão beijando na boca, vocês estão saindo por aí embalada nas clandestinas que tinha na época, né? Falei, não sei, não quero ir nessas coisas não. Aí eles, não, vem aqui, o papo tá legal, tá a cabeça, a gente tá falando de trabalho. Aí eu falei, eu não sei porquê, foi o primeiro dia que eu falei, tá bom, vou ver meus amigos no meio da pandemia, que eu tava preocupado, meus avós, eu via eles bastante, tenho problemas de saúde, eu não queria chegar... Isso para minha família, a gente ainda não sabia o que realmente era essa pandemia, né? Então tinha bastante receio. Mas não sei o que deu na minha cabeça que eu falei, tá bom, vou descer lá e fui encontrar eles. E aí a gente fala, né, cara, tudo que a gente vive na Bu é sobrenatural, todas as histórias. Eu não conhecia a Bu e fazia muito tempo que eu não vi o Cauê. Então, chamou pra comprar boné, quando ele desceu, ele tinha acabado de entrar na Bu. Depois ele vai contar a história como acho que fazia coisa de 6 meses, mas eu não tinha contado para meus amigos, né? Eu não tinha contado para ninguém ainda, né? Mas eu já tava trabalhando desde o final do ano passado, do outro ano. Eram poucos meses que ele tava. E aí, conversando com ele, cara, como é que tá, tal... E ele falou, Fê, tamo indo bem e tal, tô com os meus negócios e tal. Ele não tinha falado nada da Bu. Mas a gente tava num flow de trocar ideia, de proximidade tão forte naquele momento, que ele acabou escapando, né? Isso, porque falar, né? eu não tinha contado da Bu para os meus amigos ainda, porque assim, isso a pessoa não sabe ainda, mas eu ainda estava, né, na empresa que eu trabalhava, CLT, que daqui a pouco eu vou contar, então eu ainda não tinha me desligado da outra empresa, estava já trabalhando num outro negócio também junto com eles. E você fez certo, porque o ideal é esse. Exato. Começa a empreender, tá no emprego, exato. Ótimo. E eu não contei para os meus amigos, nem para os meus amigos mesmo, então esse dia foi muito sobrenatural mesmo, que é o que o Fê tá contando, porque eu não ia descer e eu não ia contar também que tinha esse negócio da Bu, que eu tava trabalhando já há alguns meses. E só pedir, só pra falar, você falou que vai contar onde você trabalhava, mas ele já contou, até falou que era concorrente. Eu falei uma préviazinha ali.
Aí eu falando com o Cauê, ele falou da Bu. Eu falei, cara, é um logo que eu já tinha visto, porém, assim, nunca tinha nunca tinha reparado bastante. Mas eu lembro que era um logo que eu tinha gostado do dedinho e tal, mas nunca havia a fundo, nem sabia que era Fashion Soccer, nada. Eu falei, Fê, olha essa marca aqui que agora eu tô sócio, chama Bu, é de um segmento Fashion Soccer. Eu falei, putz, cara, que legal tal. Aí eu falei, deixa eu ver o Instagram dessa marca. Beleza. Fui lá no Instagram, acho que na época tinha 270 mil seguidores. E eu tava nessa pegada de marketing digital porque eu vendia curso, né? Então eu falei, caramba, qual que é a agência a agência que tá cuidando do Instagram dos caras? Ele olhou pra mim assim e falou assim, não existe agência, é tudo... Eles nem sabem, os donos acho que nem sabem o que é marketing digital, agência, tráfego pago, acho que nada. É tudo orgânico. Aí eu olhei e falei, é? Eu falei, mas... Olha aqui os clientes. Aí ele mostrou os clientes, os caras tatuagem. Aí eu falei que... Isso é fantástico. Aí eu olhei pro Cauê e falei assim, Cauê... Nem eu tenho ainda. Como assim, cara? Como assim tatuagem? Eu falei, mas olha aqui, a festa de criança... Aí ele mostrou festa de criança com o tema da marca. As pessoas... não vende isso, tem casamento, tá? né? Editor, de novo. Não esqueça. Jogando as deixa pra você lembrar. E um detalhe disso é assim, a gente não vende esse tipo de material, né? Não vende coisa pra festa. E tem gente que faz festa. Eles fazem o bolo, a decoração, É bexiga, tudo isso, o tema da marca. A minha festa é do Pokémon. Quando eu fui imaginar que uma festa com o tema da marca... Ou seja, ele começou a me mostrar, quanto ele mais me mostrava, eu comecei a tremer. Foi uma coisa sobrenatural. Né? Eu olhava pro Gabriel, eu olhava pro Kaique, outro amigo nosso que estava no quarto. Eu falei, vocês estão vendo isso? Na verdade, acho que não foi o mosquito, foi a colmeia inteira que desceu ali na hora. Cara, foi uma paixão de primeira vista. Que eu falei, Cauê, irmão, eu quero uma loja. Eu vou ser franqueado disso daqui. Eu com meus projetos Spin Invest, né? Tocando FBS, tinha acabado de mudar para o Galpão Maior, os projetos indo a todo vapor. Eu falei, eu não quero nem saber, cara. Eu quero uma franquia dessa. E eu lembro que ele fala desse jeito mesmo, não quero saber, eu quero, é minha, não sei o quê. E eu, amigo meu, eu sei que ele é empreendedor e muito bem sucedido, né? Eu falei, não, ótimo, vai ser ótimo para mim também, legal, mas eu não acreditei, pra te falar a verdade. Eu falei, amanhã ele nem vai me ligar, vai passar, né? Resumo da ópera. No dia seguinte eu tava lá na... Me ligou de verdade. Liguei pra ele e falei, e aí, tá de pé? Ele falou, não, tá de pé. Vem aqui. Fui lá. Eu cheguei e falei com o Cauê e com a Lília. Eu falei, onde vocês querem abrir? Onde que é um lugar que é legal pra abrir e tal? Shopping Interlagos. Beleza. É minha. Fui e comprei Interlagos. Detalhe, né? Eu comprei Interlagos, mas a parte do... A parte do... de administrar mesmo não existia porque tinha toda a burocracia de documento, contrato, demora demais até o projeto ser aprovado, enfim. Não, aquela demorou bastante. Nossa. É mais do que o normal. Aí, beleza. Pra testar mesmo, vai. Aí depois ele tava ansioso, ele queria logo a loja. Queria logo. Aí eu falei, quando cara... tá ansioso, demora mais ainda. Não, você é louco. Interlagos foi inaugurar só depois de, acho que 8 meses. Isso foi... Quando inaugurou Interlagos, só você depois já tinha que Aí o que aconteceu? Depois de 2 semanas, a Paula do marketing me ligou. Não, a Paula não. Não lembro quem que me ligou, da Bu, e falou assim, Fê, surgiu também uma oportunidade agora de um shopping, que é o sonho... A Stephanie que ligou, é verdade. De um shopping que a gente sempre teve uma paixão e nunca a gente conseguiu entrar nesse shopping porque é um shopping muito concorrido, que era do Center Norte. Eu falei, não precisa nem terminar, é meu. Eu peguei, comprei a do Center Norte. Completamente maluquinho. Esse era meu sonho. Aí eu comprei, aí eu peguei a do Center Norte como franqueado. E aí meu Deus, comprei e tal. E aí foi a convenção, isso daí foi em fevereiro a convenção. Foi legal ter feito, né, a coleção de dinheiro, né, velho? Foi, graças a Deus ele fez essa coleção. Aí em fevereiro teve a convenção da Bu. E aí eu, lá na convenção, sentado com todos os franqueados, o Everton, né, entrando de kart ali. Eu falei, cara, que loucura isso, realmente tudo isso que... Essa marca é diferente, né? E você vê as pessoas apaixonadas, você vê todos os franqueados envolvidos, e todo mundo lá com loja, e eu só com o braço cruzado. Tinha ali, 2, mas não tinha nenhuma, né? Porque não estavam abertas. E eu falei, cara,
eu não vou conseguir mostrar serviço aqui, cara, enquanto eu não tiver nenhuma loja. E você E via aí- que ele tinha esses desejos de mostrar que ele sabe que ele fazia o negócio acontecer mesmo, sabe? A gente via essa vontade Não, nele. por quê? Primeiro, vamos lá. O que Sangue que no brilhou? olho. Porque o que brilhou o meu olho? O poder da marca, o branding. Eu já tinha entendido que a Bu era uma marca... E depois comecei a entender que eu falei, cara, isso aqui é uma mina de ouro. Eu olhei pro Cauê e falei, cara, vocês têm uma bomba atômica na mão. E, cara, eu quero fazer parte desse arsenal aí, desse exército, porque eu sei que dá pra ir muito longe. Porque é uma marca que era muito sobrenatural. Você hoje vê... qual marca que você vê a quantidade de pessoas que tatuam no corpo? É Harley Davidson, é Apple. São poucas marcas que você vê. E eu vi que na Bu, cara, é um case... É o maior case de marketing orgânico que existe. Ao ponto de mover artistas, não só jogador de futebol, né? Você vê cantores, você vê lutador, o Charles do Bronx O mesmo. Marinho, cara. O Marinho que tatuou no pescoço. Então, você vê pessoas que são movidas por o quê? Por um propósito. Porque qual que é o nosso propósito na Bu? Qual que é a nossa missão? Expressar quem somos por meio da fé e do futebol para consolidar as duas maiores paixões do brasileiro. Né? E aí você vê que realmente esse movimento é um movimento por trás. Isso que fez eu estava muito envolvido com marketing digital, eu falei, cara, eu vou ter muito o que agregar para essa marca aqui, porque eu tô com esse conhecimento de digital, de branding, enfim, eu acho que eu posso agregar muito. E foi muito louco, porque assim, o Cauê é o meu irmão, então a gente sempre teve uma conexão muito forte. Eu sempre soube que, cara, a partir do momento que eu comprei a primeira loja, eu nunca olhei para o negócio como um franqueado, e sim como eu já fosse dono da marca. Mas porque eu não nunca a tava... gente tinha conversado do assunto, né? Não é nada, disso, não, nada. Uhum. Eu vou chegar lá. Porque assim, eu tava tão envolvido, Vilela, mas tão envolvido, que assim, eu não precisava das franquias para sobreviver. Eu tinha já o Spin Invest, meu projeto, e a minha distribuidora. E, cara... Eu fiquei tão movido pelo fazer, aquela paixão de você trabalhar e que se dane o dinheiro, que se dane... Eu tô envolvido pelo propósito, pelo projeto, pela proposta que eles estão vendendo. E aí, na convenção, todo mundo ali, sentado entre franqueados e tal, me senta do lado o franqueado da loja Tatuapé. Que essa loja, só um PS, foi a primeira loja que a Bu inaugurou, a Bu Aquela que eu mesmo contei. inaugurou, é a loja, a menina dos Foi a loja olhos. que você Ela é- foi. Ela é a Foi. É a loja primeira, que a gente é a matriz, a gente criou, eles criaram a marca e fizeram a primeira loja, então é uma loja super bonita, de rua, grande. Ela é grande também. E aí ela tava, nesse momento, ela tinha ido pra mão de um franqueado, e aí, que o Felipe tá contando. Aí o proprietário da loja Tatuapé senta do meu lado. E aí ele conversando, mostrou a loja modelo. Eu falei, meu Deus, velho, eu preciso dessa loja, cara. Eu quero essa loja porque é a loja Não é que o cara modelo. tava vendendo não, tá? É a loja modelo. E era uma loja que estava pronta, tinha tudo para dar certo. Eu falei, cara, se eu quero mostrar o meu valor nesse negócio, eu tenho que ter essa loja, porque eu já sei o que eu preciso fazer nela, porque lá eu vou conseguir realmente mostrar minha força e talvez a gente conseguir algo maior Realmente aqui. foi a colmeia mesmo. Foi. Cara, Tá e aí entendendo? eu conversando com ele, eu falei, cara, você vende e tal? E o proprietário dessa loja, ele trabalha com construção, tudo, e ele já não vinha tanto querendo manter aquela loja. Ele já enfim, presta serviços pra já gente presta também. serviço pra nós, enfim. E aí eu mandei uma proposta, fechou. Comprei, falei, beleza, agora eu tenho uma loja. Agora é a hora. Agora eu já tenho uma loja para executar tudo. E na Bu e lá na Bu a gente todos os franqueados fazem muita festa. Quando lança uma coleção nova, a gente coisa da alma da Bu, que é a Lilian, né? A Lilian, ela tem essas ideias malucas que a gente, ao ponto de colocar palhaço dentro do shopping, Bicho. malabarismo, bicho. Não, o que vocês fizeram lá no Paraisópolis chegou nos todos os cantos lá da Zona Sul, velho. E aí eu lembro que na primeira festa era do kart, era a coleção Nossa, Start. verdade. Cara, eu contratei um painel de LED gigantesco na loja do Tatuapé, né? Contratei um painel de LED, tanto que a Amanda apresentou junto comigo. A gente lembro. colocou o macacão do kart e tal. Levamos um kart pra nossa loja. Fizemos uma live assim de lançamento sobrenatural. E foi muito bacana porque eu comecei realmente a viver a experiência da Bu como franqueado ali, mas a minha mentalidade nunca esteve como franqueado. Nunca pleiteei nada tipo de royalty, Por quê? Você que é empresário e você realmente quer prosperar, você tem que ter a mentalidade diferente. Você nunca pode pensar... Você tem que passar a pensar como se você fosse dono do negócio.
Por quê? Isso chama modelagem. Se você quer ser qualquer coisa na vida, você precisa primeiro ser para depois fazer e depois ter. Tem a pirâmide, né? Do ser, fazer e ter. E aí, eu já comecei, desde o primeiro momento que o Cauê me apresentou da Bu, eu já tinha a mentalidade de dono. Eu já me senti como se eu fosse dono. Toda a minha conversa de bastidores com eles era sempre pensando na marca e não em mim como franqueado. E muitos franqueados, eu acho que eu vejo que acabam errando, é porque às vezes tem um viés de escassez, de que sempre no querer... mercado, né? No mercado em geral, eu tô falando, né? De sempre querer ficar brigando pelo um pouquinho que seja, mas por ele, e não pela marca, não pelo propósito. Então, você que está querendo entrar nesse mundo de franquia, você está querendo entrar nesse universo, realmente se identifica com o propósito daquela empresa. Porque é isso que vai fazer você realmente começar a pensar diferente, agir diferente e realmente abraçar uma causa. E a Bu tem uma causa muito forte, uma causa que contagia, uma causa que realmente veio. Então, eu aproveitei dessa causa e foi uma coisa que foi natural, não foi muito planejado, não. Mas no fundo eu sempre tive o desejo, cara, se essa marca fosse minha, ia ser o melhor dos mundos, né? Só pra fazer um parâmetro, tem um amigo que ele, cara, é o maior nome de franquia do Brasil, da América Latina, que é o Marcelo Scherto, que tem a Scherto Franchise. E ele fala exatamente o que você falou. Dá pra entender se aquela loja do franqueado vai dar certo ou não pelo momento de conexão. Se o cara comprou a ideia ou não. Se for para simplesmente ganhar dinheiro, tem N outros negócios para o cara fazer. Não vale a pena vender para esse cara. Não vale ter ele como parceiro ali. Você tem que ter um cara que compra a ideia da marca, cara. Isso é muito importante. Isso para tudo. Até para quando você vai contratar alguém para dentro da sua empresa, o importante é ter alguém que compra a ideia do seu projeto e tenha princípios, tenha o caráter parecido. Isso daí eu não dispenso e, pô, muito legal, Fê. Mas continua aí, desculpa. Não, e é justamente isso. E aí, quando eu comprei a loja Tatuapé, falei, beleza, agora eu vou poder mostrar o que eu sei fazer, cara. A primeira coisa que eu fiz quando entrei naquela loja, tinha um espaço de estoque que ficava embaixo da loja, que o cara usava como estoque. Ou seja, mas era um espaço embaixo que era de frente pra rua, tinha um portão de frente pra rua. Ficava fechado. Ficava fechado. Era um ponto ali que ele poderia monetizar e que ficava fechado. Primeira coisa que eu entrei lá, eu falei, Jesus amado, como que ele faz isso? Como que ele não está explorando e diluindo o custo dele, tendo um outro tipo de negócio? Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a reformar a loja inteira. Eu trouxe um novo conceito de design, de modernidade, que acabou sendo usado como referência para o resto da rede de franquia, né? A própria Lilian, eu lembro que quando eu fiz toda a reforma, ela falou, Felipe, isso aqui é uma franquia, não sei se você sabe, você tem que seguir meio que o padrão. E eu nunca tinha tido franquia na vida. Aí eu falei, Eli, então a gente vai ter que mudar todo o padrão, então, porque já aconteceu, já fiz, né? Eu ia fazendo. Tanto que o gerente da loja, o André, ele tava para sair já da loja com o antigo franqueado, né? Que era o gerente que tava. Porque ele via que o negócio não estava acontecendo, não estava movendo. Aí quando ele viu que eu cheguei e comecei a mudar tudo, ele falou, não, agora eu vou ficar porque eu acho que agora o negócio vai fluir. Hoje só um PS, esse funcionário já se tornou supervisor, já foi promovido, já tá cuidando da rede. E é muito legal porque aí eu pensei, o que eu vou fazer nesse espaço aqui embaixo, né, da loja que era estoque? Eu já subi o estoque lá para baixo, falei, cara, tinha pensado em açaí na época, alguma coisa, né? Conversou bastante disso na época. Eu até comentando com o Cauê, cara, o que a gente pode fazer, enfim. E aí eu tive uma ideia do nada, eu falei, cara, acho que eu vou fazer barbearia. Eu acho que barbearia vai ser interessante, porque eu acho que dá pra fazer uma coisa que é serviço e eu falei, eu tenho que trazer algum tipo de negócio que você vai aproveitar o cliente da loja para já monetizar pra coisa. Eu falei, caramba, eu vou fazer barbearia, porque jogador de futebol sempre tá alinhado, né? Sempre tem a barba bem feita, o cabelo platinado. Eu falei, cara, qual o nome que eu vou dar para essa barbearia? Beleza, eu falei, vou fazer barbearia. Eu comecei a pensar, barbuaria. Pô, tá aí, barbuaria. E aí eu já criei o logo da barbuaria, eu peguei o dedinho, coloquei a navalha, fiz um logo muito diferente. E eu tava tão envolvido com o projeto que eu já falei, cara, eu pedi autorização pro Cauê e pro Fê, que eram
os donos e tal. Ele falou, não, podem usar, gostamos do projeto e tal. Eu falei, beleza, eu vou fazer, mas vocês vão ser meus sócios. Aí eu já coloquei eles como meus sócios da barbearia. E eu pensei, beleza, o cara hoje vai na Bu para sair vestido como jogador de futebol. Qual que é o conceito diferente da barbearia? É o cara, além de sair vestido como jogador, ele vai sair também com um corte de jogador de futebol. Porque você vê jogador de futebol é muito... Estiloso, ele gosta de se... ele gosta de se cuidar e você vê em partidas de futebol o cabelo dos jogadores todos impecáveis, platinado, todo jogador platina no final do ano. E eu falei, a barbearia vai ser a primeira barber soccer do mundo, trazendo um conceito de arte para o cabelo através da tinta. Baita inovação, né, velho? Então, a barbearia, ela traz esse conceito diferente. Falei, beleza, eu vou trazer um novo conceito para a rede de barbearia. Trouxe o Felipe e o Cauê como sócios. E também eu falei, mas eu preciso ter um cara muito forte aqui. Um cara que já seja barbeiro e que entenda do business, porque, cara, barbearia pra mim era... Eu tava num momento ali que eu tava com o Spin Invest, eu tava com a FBS Distribuição, tinha acabado de comprar 3 lojas da Bu e tava criando um novo modelo de negócio de barbearia. Eu tava, tipo, precisando me organizar. Aí foi quando eu falei, cara, quem que eu vou trazer pra ser o meu sócio, pra ser a linha de frente, um cara que já corta cabelo de jogador de futebol, um cara que já esteja muito bem relacionado. Foi quando eu tive a ideia e fui me apresentado o Matheus Souza, que hoje também hoje é o sócio da barbearia. Conversei com ele, mostrei toda a ideia do conceito, ele pirou e aí ele veio junto comigo. E hoje, né, a barbearia já está com 4 unidades. Então, desde quando a gente começou, a gente está com 4 unidades. A gente tem Tatuapé, Alphaville, Recife, Maceió e São Vicente, né? E, cara, foi muito bacana porque foi um conceito que pegou muito. Então, o cara, além de sair vestido como jogador, o cara sai também com corte de jogador de futebol. E depois de um mês, mais ou menos, isso daí, pô, foi mexendo com a gente. Principalmente eu falei, pô, cara, o cara entrou, já saiu, comprou 2 lojas sem ver como é que era o negócio, aí já montou a outra, já começou a inovar, deixou a loja mais bonita, os funcionários estão mais animados, aí montou a barbearia, ideia legal, tá colocando mercadoria na loja, indo pra cima, eu falei, putz, e ele é meu amigo, conheço ele, sei da índole, do caráter da pessoa, né, e tudo mais, que é a parte mais importante de tudo isso. Falei, cara, conversei com os meus sócios, eu falei, gente, vamos chamar o Felipe pra ser nosso sócio? Vamos fazer um jeito aqui, vamos pensar numa fórmula de negociar isso para ele também nos ajudar em alguma coisa, mas que a gente consiga a gente usar esse potencial todo que ele tem para a gente colocar essa máquina de crescimento da empresa, usar essas ideias inovadoras que ele tem, trazer essas ideias disruptivas, que isso é coisa que é mais para o futuro, mas que a gente nem sabe como trabalhar nisso, e ele que é o cara que realmente entende disso. A gente falou, cara, eu preciso chamar esse cara para estar junto com a gente, ele é um franqueado que entrou há pouco e já olha quanta coisa ele já fez. E conversamos lá dentro, chamamos ele. Eu só lembro do dia que eu cheguei, tava na casa dele e eu falei, não falei de nada, de dinheiro, de nada. Eu só falei, Fê, tava pensando tudo, cara, você não quer ser nosso sócio? Tinha que ver. Eu, na hora, só com a cara dele eu já falei, ele quer. Tenho certeza. Assinou o contrato com o sorriso. Cara, foi muito louco porque... ficou arrepiado, olha como eu tô. Foi muito louco porque... Desde o começo, desde o primeiro dia que ele falou da marca, quando a gente estava sentado lá no quarto do Gabriel, quando a gente estava conversando depois da pandemia, do primeiro momento que ele falou da Bu, eu não sei, Vilela, te explicar, mas veio uma certeza, eu falei, essa marca é sua, você vai ser sócio. Tanto que quando o Cauê me chamou para ser sócio, no fundo, óbvio que eu fiquei surpreso, que eu não esperava que ia vir tão rápido, mas no fundo eu já sabia que ia ser sócio. Eu já sabia que eu ia ser dono daquele lugar. Que louco, né? Que legal. Eu já estava na mesma vibração. Você entendeu? Desde o primeiro momento, desde o meu envolvimento com o negócio, eu já estava na mesma vibração do que uma cabeça de dono. Então, a partir do momento que você coloca a sua alma e você se identifica com o propósito de algum negócio e você dá de tudo, o seu melhor de si para buscar conhecimento, para buscar skills que vão fazer você crescer nesse projeto, só depende de você, irmão. A oportunidade vem e acontece. E tem uma coisa muito bacana, né? Eu recebo algumas perguntas de como que eu faço para ser sócio da empresa que eu trabalho? Como que eu faço para pedir um aumento? Como que eu faço para ter a minha empresa, a minha franquia? Cara,
mostra resultado. Exatamente. Se você mostrar resultado, é incontestável, vai chegar, vai vir pro seu colo. Você não precisa pedir, vai vir, a oportunidade vai aparecer. E se não aparecer, muda de lugar, porque ela vai aparecer em outro lugar. Faça isso. Então eu sempre falo pra galera, pô, quero pedir um aumento pro meu chefe. Mostre resultado primeiro, esse aumento vai vir de qualquer forma pra você. Ninguém quer perder, ainda mais nos dias de hoje, um cara que é muito bom no que faz. Exatamente. Ninguém quer. E assim, Fê, é muito legal. E aí, assim, agora eu tô entendendo melhor todo esse contexto dos três. Por quê? Fui visitar a Bu, você me convidou, fui conhecer o escritório, fui conhecer a linha de produção e fui conhecer a confecção da Bu. E eu já, eu trabalhei muito tempo com roupa no Brás, comprando, vendendo, conhecendo a confecção. E quando eu fui conhecer a confecção, eu fiquei simplesmente, cara, de boca aberta positivamente, porque eu nunca tinha visto algo daquela forma. Com os aparelhos, com os equipamentos, com os profissionais, a forma humana de tratar o profissional, o sorriso no rosto das pessoas. E eu sei que isso vem muito de você, Cauê. Veio da sua experiência e veio de quando você contou que tinha confecção lá atrás. Como que foi para você chegar na confecção e como que foi que você chegou na Bu e como que você faz aquela maravilha que é a confecção de vocês? Porque assim, cara, galera, de verdade, a gente tem que até gravar um vídeo, cara. Mostrando legal, isso, mostrando as lojas, merece. Mostrando a confecção, mostrando todo o conceito. Porque assim, eu vi a máquina de estampar. Ela é fenomenal. Que eu nunca tinha visto na vida. E quando eu saí de lá, eu saí tão desconcertado com aquilo que eu fui pesquisar. E são pouquíssimas, dá para contar nos dedos, as empresas que têm aquele tipo de equipamento. E por isso que entrega essa qualidade maravilhosa. Não é aquela que sai quando lava, que nem os MVP do Sanches. Isso não acontece. Mas mais. Como que foi, cara? E como que você chegou para ter toda essa conexão, cara? Não, legal. Graças a Deus, realmente, isso é uma coisa que a gente pode se gabar hoje em dia, que o nosso produto é de extrema qualidade. A gente tem um produto que realmente ele foge da média do mercado e em termos de qualidade ele é um produto muito superior até aquilo do que era, mas ele já vinha bom, mas assim, hoje ele realmente é da melhor qualidade possível imaginar. É um produto realmente que a gente foca muito nisso, né? E, cara, a confecção é uma proeza que veio da minha família, do meu pai, né, na verdade. O meu pai é um cara que, assim como o Fê falou da família dele, é um cara que eu me inspirei muito. É o meu grande mentor de vida, né? Porque o meu pai, ele fez faculdade de fisioterapia, porque, na verdade, a mãe dele, que é a minha avó, sempre cobrou muito dele, que ele tinha que fazer alguma faculdade, ele não queria fazer nada, na verdade, entrou na faculdade de fisioterapia para fazer alguma faculdade. Lá ele conheceu a minha mãe, que também é fisioterapeuta. E minha mãe seguiu na carreira de fisioterapeuta e meu pai, ele foi para uma carreira de empreendedorismo, foi ser representante, foi fazer outras coisas. Bacana, legal. E nisso, ele, daquele jeito que era antigamente, né, com o antigo sócio dele, eles começaram com esse esquema de confecção, com o sócio dele que já tinha uma microestamparia. Entrou com meu pai e eles começaram a tornar isso uma grande confecção, né? Aos poucos, no começo era muito pouco. Só que eu via isso dentro de casa, eu muito criança, meu pai ralando muito, trabalhando assim, que nem um louco que a gente fala mesmo, né? Porque era início da empresa dele, meu pai não tinha condição financeira, ele veio realmente da base mesmo e estava construindo aquilo, né? E eu nasci tudo nisso, vendo ele construindo tudo isso. Minha mãe, com 3 empregos como fisioterapeuta, trabalhava para o governo, trabalhava para o estado, trabalhava no particular, então minha mãe ralava muito. Então eu tinha esse exemplo de que o sucesso vinha do esforço de você trabalhar bastante, de você se dedicar e fazer as coisas. Então, vendo meu pai e minha mãe, eu tinha essa plena noção que eu falava, cara, eu quero ter esse sucesso. E o sucesso é começar a trabalhar, é fazer as coisas acontecerem, né? Então, cara, a empresa estava crescendo, estava construindo esse caminho, mas eu queria começar a trabalhar, eu queria entrar no ramo do negócio, né? E como eu falei, muito cedo eu já comecei a frequentar, já comecei a trabalhar, que eu digo assim, a meio período, saía da escola, ia lá, fazia um pouco de estufa, fazia um pouco de passadoria, um pouco de contagem, para aprender mesmo o que era. E, logicamente, como qualquer adolescente, começa a entrar no ramo de faculdade, estudos, cursinhos, etc. Quando eu saí da escola, eu entrei no cursinho, eu conheci um cara dentro do cursinho que tinha uma empresa, uma marca de suplementos alimentares. E nisso eu treinava muito, ele me convidou, pô, você não quer fazer os bicos pra mim de freelance de representação? Falei, pô, tô fazendo nada, né? Tô aqui indo pro cursinho, de boa, tô moscando, né? Então...
Aprendi um pouco de produção, mas já não estava mais lá no negócio. Falei, pô, vou fazer, né? Vou brincar disso. E comecei a vender suplemento para uns amigos, né? Conhecidos. Aí comecei a vender para a dona da loja de suplemento que eu comprava. Eu comprava o suplemento nessa loja, aí comecei a vender o suplemento da marca do meu amigo para ela. Ganhava uma comissãozinha pequena, mas eu comecei a entender que eu gostava muito de vendas. E nisso, cara, eu tô lá trabalhando nisso de vendas e tal. Minha madrinha, que é a irmã do meu pai, trabalhava com meu pai, era uma representante de vendas do meu pai lá. E ela faleceu, teve um problema no cérebro e acabou falecendo. E nesse momento de, putz, o que vai acontecer, tudo, eu falei, cara, nessa coisa de querer ajudar a família, não querer deixar a peteca cair, continuar esses recebimentinhos dela, continuar pegando ali para os filhos, etc. Eu falei, eu quero também aprender, não sei trabalhar na confecção de verdade como vendas. Falei, pai, deixa eu pegar esses clientes da minha tia para eu tentar ver se eu aprendo, eu pego e toco isso e vamos ver o que acontece. Aí, cara, eu lembro até hoje, o primeiro cliente que eu fui atender, a Carmin. Cliente grande, né, cara? Eu cheguei lá na Carmin para atender os caras. A primeira pergunta que ela me fez: vocês fazem lavanderia na peça? Eu não faço ideia como responder. Eu não sei, eu não tô dentro do negócio. Aí começou a cair na minha ficha. Eu gosto disso, mas eu não sei, eu tenho que me especializar, eu tenho que entender, eu tenho que... Aí comecei a tentar entender mais a fundo do negócio e comecei a focar mais dentro dos processos e ver que na empresa do meu pai, essa confecção, era muito valioso esses processos, eles tinham muita organização, por mais de ter vindo de baixo, era muito organizado, era muito humano, tinha muitos processos, os maquinários eram todos de qualidade, então eu comecei a valorizar o quanto que isso é importante, né? Você fazer o processo correto, você fazer de uma maneira organizada, para que você tenha resultado no final. E aí eu comecei a fazer esse trabalho como representante comercial de lá. Em coisa de menos de 6 meses, é aquela coisa de que Deus meio que coloca os caminhos na sua vida para você executar. Eu recebi uma proposta da Colgate-Palmolive para ser estagiário. Então, eu estava começando a ser representante, começando a ganhar uma coisinha, aí eu recebo uma proposta para ser estagiário. Que é como o Fê falou, né? Concorrente, Colgate. Eu falo, poxa, vou fazer, né? Eu vou querer essa oportunidade. Do que é essa vaga? Puta, de gerenciamento por categoria. Eu falei, o que é gerenciamento por categoria? Que eu nem sei o que é isso, cara. Tinha que ter um curso só para gerenciamento. Eu falei, não sei o que é. Aí, uma área de dentro de trade marketing e tal, você vai analisar a categoria. Tá bom, eu quero. Aí fiz todas as entrevistas. Aí para entrar numa Colgate é muito difícil o processo, faz vários treinamentos, várias entrevistas. Fui passando em todos e entrei no negócio. No que eu entrei, o meu pensamento era esse. Eu falei, eu vou me especializar, eu vou aprender a trabalhar mesmo no mercado CLT, multinacional, mas eu quero um dia ser empreendedor. Eu não sei no que, mas eu quero um dia montar minha empresa, eu quero fazer o meu negócio. Mas vamos lá. Comecei a trabalhar, comecei a gostar, comecei bem, aí fui promovido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Fui crescendo e acabei construindo uma carreira dentro da Colgate de cerca de 9 anos. Então, passei um grande período lá dentro da minha carreira, aprendi muito, né? Me tornei um profissional completo dentro da empresa e conquistei muita coisa lá dentro. E nesse meio tempo, eu teve uma oportunidade de um cliente, que era cliente do meu pai, que estava buscando uma oportunidade de uma joint venture, né, para trabalhar em parceria. Só que meu pai já não queria mais, porque ele, já estou trabalhando aqui na confecção há muitos anos, não quero mexer com marca nem nada. E como eu conheci esse cliente dele, eu comecei a conversar com o cara, ter ideias, falar das coisas, e a gente pensou, falei, pai, vamos juntar as suas forças, a sua empresa, junta com a marca que eles têm, que vai ser muito legal. Eu venho aqui para te auxiliar nesse processo, trazendo um pouco dessa gestão que eu aprendi na Colgate, vamos montar uma joint venture e ver o que acontece. Cara, montamos isso, eu comecei a poder aprender a mexer com isso, porque eu não sabia do segmento de moda, por mais que eu já tivesse trabalhado um pouquinho ali, eu não entendia realmente disso. Eu entendia de bem de consumo, vender pasta de dente, de vender shampoo, de vender produto de limpeza, isso sim que eu sabia vender, né? Então eu comecei a entrar dentro desse segmento e entender como é que funcionava. Nisso que eu comecei a entender como funcionava, eu conheci o Felipe, a mulher dele, tudo que estava dentro do ramo da moda e que já era um cliente da confecção. Então era só um cliente, a gente era um fornecedor deles. E aí nisso que a gente começou a fazer esses contatos, eles viram o trabalho que eu estava fazendo nessa outra joint venture que a gente estava montando com essas outras marcas. E aí nisso, cara, meu olho brilhou muito pela Bu, eu fiquei realmente apaixonado por isso.
Tanto que é o que ele fala, né, do bichinho da Bu que pica a gente. Todo mundo, né, velho? É Tá nessa muito pegada louco. aí. E, cara, mudou minha vida, porque eu parei, eu encerrei a outra parceria, porque não dá pra tocar tudo, né? CLT que eu tocava, outra parceria e mais outras coisas. E decidi ajudar o Fê nesse projeto também, né? De fazer aquela operação no final do ano e tudo mais. Ele me chamou pra ajudar ele, eu comecei a fazer. Até que ele também, né? Da mesma maneira, falou, pô, vem ser meu sócio pra gente fazer o negócio acontecer. E aí, cara, eu tava naquele trade-off, né, também, pô. Tô na minha CLT, ganhando um salário legal, estou seguro, sou valorizado, o pessoal querendo me promover, mas tem aqui uma oportunidade de um negócio que ele tem uma empresa bacana aqui por trás, que a gente tem que trabalhar muito para as coisas acontecerem, mas que tem essa possibilidade. Mas eu tenho aquilo que é seguro, já que eu tenho ali, tô indo bem, né? Mas, cara, é como o Fê falou, quando o bichinho da Bu pica, não tem o que fazer. Até ele brincou muito comigo, ele falou, Cauê, você é louco, cara, você vai largar tudo mesmo? Mas eu falei, meu, eu vou. E eu saí da empresa que eu trabalhava, saí das outras joint ventures e começar a focar 100% nesse projeto. A gente começou a tocar, depois teve o que aconteceu com a história do Fê, que eu chamei ele para entrar junto. E aqui a gente construiu esses outros 2 anos depois disso, praticamente, que aconteceram para chegar até aqui. Cara, eu vou falar uma coisa bem curiosa. Depois que a gente teve a nossa primeira reunião lá na Bu, e eu tenho um amigo, cara, que é assim, amigaço meu, que é o Henrique Breda. Ele me apresentou um grande amigo dele, que é o Vandro, o padre Vandro. E eu fui a gente estava batendo um papo. E o Vandro falou para mim que tem um santo, que é um santo bem desconhecido. Se eu não me engano, eu posso até estar falando bobeira, mas acho que é São Júri. E esse santo, toda vez que ele ia fazer alguma ação, ele olhava para o céu e fazia assim, ó. E ele falava para Deus que eu não erre o golpe. Para que ele acertasse o coração das pessoas que ele ia falar. E foi muito, para mim, cara, foi muito impactante, porque foi bem depois que eu conheci e é o mesmo, e é o logo. É o dedinho pro céu. E eu achei aquilo ali muito bonito. É a reverência do jogador quando ele faz o gol. É a reverência. Então, é a reverência a Deus. Então, eu achei aquilo muito legal e teve muito contexto do tudo que a gente tinha feito. E, cara, eu sou muito fã de vocês, muito fã da marca, de todo esse conceito. Me sinto um baita privilegiado de verdade, de estar aqui conversando com vocês e poder chamar de amigos, porque a gente já começou, foi muito rápido, né? Eu mal conheci o Fê, já virei amigo do Fê, e a gente já começou todo esse contexto, esse ecossistema, essa família mesmo, que eu sei que é a Bu hoje, e eu sei que quem está na Bu, o cara que é cliente, ele não se vê como cliente, ele tem o pertencimento a uma família. Exatamente. É um pertencimento a uma família. Isso é muito legal. Cara, é muito gratificante, desculpa, Fê. Porque, cara, isso você falando de pertencimento, o que realmente trouxe... Você começa a estudar a Bu, né? Você começa a falar, cara, não é possível. Porque, de verdade, gente, é muito absurdo. Você vê é sobrenatural mesmo, não são não são 2 fotos, não são 10 fotos, não são 15, não são nem 20 de pessoas com a tatuagem. Pro cara tatuar no corpo pra ficar o resto da vida, tem alguma coisa diferente por trás. E é uma coisa que está ligada muito, muito aos valores primordiais da Bu, que é a fé e o futebol. E é muito legal porque você vê um Bu maníaco andando, usando Bu na rua, e o outro vê outro usando Bu na roupa, é o que o Fê... Eu ia falar exatamente isso agora. O cara chega trocando ideia de futebol. Eu ia falar porque fala, putz, e aí que time você torce e tal. E a Bu, ela conseguiu unir ela conseguiu unir esse público. Porque você vê os públicos hoje que gostam de futebol, são todos polarizados. Eles vivem em bolhas e trocam ideia só com os caras do time deles, mas a Bu, ela conseguiu trazer essa união. Ela trazer esse pertencimento ao cara que gosta do futebol. Então, você começa a estudar as marcas, todas as marcas Apple, o cara que usa Apple só usa Apple, irmão. Tem um ditado que fala assim, quem fala mal de Apple é porque não tem. Exatamente. E então, isso que eu acho que é uma coisa diferente, se quiser complementar. Não, eu ia falar muito sobre isso. Porque, tipo, tem uma galera, tem um cantor do jeito moleque, o Gui, que é cantor do grupo de pagode, não sei se a galera conhece. E eu sou muito fã. Mas ele é engraçado, um dia ele tava comentando e falou, cara, eu vejo, é exatamente o que você falou, eu vejo pessoas na rua, e aí quando a pessoa tá de Bu, você fica meio que olhando pro cara, tipo assim, tu também, tá ligado? A gente faz parte do... Ei, ó aqui, tá? Você se sente...
realmente o cara já, tipo, já olha e fala assim, você também usa Bu. Tipo, a galera meio que se fala, porque um já entende que o outro... e aí, entende que o outro tá usando e entende que fazem parte da mesma comunidade, do mesmo grupo ali, isso que é legal. Não, e é muito fantástico, porque além da gente ver, né? Tô falando com os clientes, né? A gente também vê uma... como que eu posso colocar isso? Cara, a gente vê uma baita admiração do concorrente. E isso é muito legal. Eu falei com concorrentes da Bu, que assim, teoricamente a gente não tem concorrente, né? A Bu e a galera adora, assim, a marca, o conceito e a qualidade. A qualidade eu acho que é uma coisa que pega muito, né? E a gente, quando eu conheci a fábrica, né? A estamparia, a confecção, eu olhei e falei assim, caramba, Fê. Ele falou, ó, para esse logozinho, o dedinho pequenininho que tá aqui, o QR Code que tá na... Você precisa de todo esse processo. E aí eu fiz uma pergunta, né, que, cara, eu gosto de cutucar, né? E aí eu falei pro Cauê, e não tem como ser mais simples? Ele falou, tem, mas nunca chega nessa qualidade. Exato. Então a simplicidade não cabe para quando a gente entrega esse produto. E eu acho que isso também, cara, é muito matador. Cara, é a qualidade do cara saber que ele vai ter um produto de durabilidade, que ele vai usar, e isso é muito bacana, né? Esse conceito é realmente muito bom. E quando vocês juntaram tudo isso, né? As três cabeças, e tem a cabeça que não tá sentada aqui. Depois tem que você marcar um mano a mano com ela. A Lília, ela tem que ser... A gente vai ter um episódio aqui que vai ser muito bacana, e aí eu já vou até deixar o convite aqui, que vai ser falando de empreendedorismo feminino. Legal. E aí eu acho que é super topíssimo. conectado com ela. E só pra gente finalizar aqui, chegando no final de toda essa história que é muito bacana, eu queria fazer algumas perguntas pra vocês. Vocês podem falar qual que é a primeira coisa que vem à cabeça, sem medo de errar, porque não tem... Deixa eu só falar antes de você terminar, que eu tava olhando seu papel, eu falei, vou pegar o papel dele, porque eu esqueço. Você viu já na entrevista que eu esqueço as coisas. Mas o Felipe tinha falado uma coisa... Eu tava olhando, eu tava falando, vou pegar essa blusa. Aí enquanto ele tava dizendo, né, sobre da parte orgânica, né, do marketing e tal, enfim. Teve uma vez que, logo no início, o pessoal do Google entrou em contato com a gente perguntando como a gente fazia marketing. Já que eles sabiam que a gente não usava nada deles, né? Aí, tipo, eu falei, não, a gente faz assim, mano. A gente conhece a galera, a gente é amigo do povo e a gente desenrola. Tipo, colocalmente falando, brincando, mais ou menos isso. E aí as coisas aconteceram. Mas eu acho que o mais interessante para isso acontecer, da questão desse marketing orgânico, vamos dizer, são as pessoas. A primeira funcionária nossa é a Paula. Ela hoje é nossa gerente de marketing. Sempre foi, na verdade, né? Ela não tinha esse cargo, mas sempre foi. Ela foi a primeira funcionária da Bu. Não tinha espaço para ter o cargo, mas era ela foi a primeira funcionária da Bu. Nunca mais esqueci. Ela ganhava... No começo ela trabalhava de graça, até porque ela é irmã da minha esposa. Depois ela começou a ganhar R$200. Depois 1.000, enfim, assim foi a vida. Mas qual a importância disso, Ana Paula? Ela nasceu junto com a Bu. Então ela era uma profissional que nasceu com a Bu. Ela já trabalhava em outra empresa, ela trabalhava numa rádio grande aqui de São Paulo. E aí a gente chamou ela pra vir, ela ainda conciliava os dois, e depois ela saiu da rádio pra trabalhar com a gente. Mas ela nasceu com a Bu, ela nasceu entendendo que era Bu. E ela hoje faz totalmente parte disso, e ela acredita muito... É igual a gente falou da questão da comunidade. Ela acredita tanto nessa parada da Bu, ela foi tão imergida, é a palavra certa? Ela tava imersa dentro nisso, do projeto. Que, cara, ela hoje, tipo, ficou muito fácil. Até quando a gente traz uma galera, outros profissionais, aí foi crescendo no departamento, até profissionais, talvez, academicamente, superiores do que nós todos, mas os caras falam assim, cara, não preciso fazer nada, vocês já fazem tudo. Fazem tudo. Isso realmente acontece no dia a dia, de profissionais altamente qualificados no mercado entrarem lá dentro da nossa empresa para conhecer. Falar, caraca, o que vocês fazem é absurdo, é coisa assim, de outro mundo mesmo. E até para fazer um link nisso que você estava falando das mulheres, é até legal da gente comentar, que a nossa empresa, por mais que aqui estejamos 3 homens, ela é muito movida por mulheres. Inclusive, elas são maiorias na nossa empresa. 70% do nosso quórum de funcionários são mulheres. Parabéns. Trabalhando que é futebol, homens, né? É verdade. E assim, cargos de liderança, como a Lilian, como a Paula, como a Kim, que é a nossa diretora criativa. Então, a Paloma, a Paloma, que é
A gente brinca com aquela nossa sargentona até também. Um abraço Tem pra Paloma, que muitas cuida mulheres. muito bem dos nossos funcionários, do nosso CT. Nathalie. A Nathalie, Cara, que cuida e do olha- comercial. E olha Então, que são legal, pessoas muito importantes. sem saber, né? A gente tá aqui e, pô, ter o meu grande apoiador é a Rappi, tem vocês também aqui apoiando. E olha que legal vocês falaram isso, porque a Rappi, as grandes lideranças da Rappi são também mulheres. Legal. E você vê que são empresas com alto crescimento, que estão se destacando no mercado, e aquele olhar feminino, ele tem, cara, Importantíssimo. total diferença. E a gente vê na história da Bolsa, vocês falam, ó, 70% Foram são funcionários, são mulheres. mulheres. E chegou uma época que era até mais. Porque na época que a sua esposa tocava. Então diferente. tudo começou com um olhar clínico feminino para fazer as coisas Isso aí. acontecerem. No começo era 50-50. 50, 50. Mas você Que era trabalhava menos, de certo. É que ele jogava bola ainda, né? E, cara, só chegando aqui no final pra gente... Eu vou falar, vocês me falam o que vem na cabeça, tá? Legal. Vou começar pelo Fê. Empreendedorismo. O que é pra você, Fê? Empreendedorismo em uma palavra? Pode ser em 2, 3. Empreendedorismo, para mim, é uma paixão. É a minha identidade. É uma coisa que eu me vejo desde quando eu me conheço por gente, já com esse espírito empreendedor. E é isso. Foi bem mais que Identidade. 3 palavras. E pra você, Fê? Empreender pra mim hoje é o desafio de você fazer pessoas sonharem o seu sonho. Boa, boa. E você, o que você... Pra mim, empreender é Bu. Porque a minha história de empreendedor é dentro da Bu, né? E Bu significa Deus. E eu vejo que Deus está dentro do empreendedorismo também, né? Não Total. só nisso, Deus está em muitas outras coisas, Tudo. mas Deus está no empreendedorismo, porque o empreendedorismo gera possibilidade de emprego, gera dinheiro, gera renda familiar, gera felicidade, gera inovação, gera desenvolvimento. Então, eu acho que Bu significa empreendedorismo para mim por isso. E, pô, já que você tocou nesse assunto, e Bu, em uma palavra? O que é Bu pra você em uma palavra? Eu usaria 2, né, nesse caso, se você me permitir, que é as 2 paixões, né, que movem o brasileiro, que é a fé e o futebol. Então, assim, por mais que hoje a nossa roupa não tenha nada a ver com o futebol, e sim, é os segmentos que vem do fashion soccer, que é o estilo do jogador, o craque quando ele sai do vestiário para fora do campo, né, para a rua, então a gente tem essa coisa do futebol, mas não tem uma bola de futebol nas roupas, não é isso, né? Mas essas 2 paixões, elas movem a Bu. Então, por mais que tenha roupas de todos os estilos e para todos os tipos de pessoas, a essência do futebol moveu a gente chegar até aqui. E a essência de Deus, da fé, independentemente da religião que essa pessoa tenha, ela move a Bu até aqui também. Então, Amém. são essas duas E coisas. pra você, Fê, futebol. Futebol é minha vida. Eu achei que ia vir a palavra Bu. Se eu colocar Bu e futebol, é o resumo da minha vida. Louco, mas é o resumo da minha vida. Tudo que eu sonhei, fiz e faço e farei tá relacionado a Bu e futebol. E pra você, Fê, barboaria. Barboaria, cara, é um filho. Acho que, assim, é um filho porque é um projeto que eu idealizei e, assim, é uma coisa que complementa muito, né? Toda essa história, toda a minha trajetória no projeto Bu. E até mesmo a Bu também eu quero falar do que, pra mim, o que é a Bu? Mágica, cara. É uma coisa que você não entende como que conseguiu fazer desde a parte do movimento, dos fãs, do propósito. Então, cara, a Bu é uma coisa que até hoje, pra mim, é uma incógnita de que se o Felipe e a Lilian quiserem fazer uma outra marca, ser nunca vai difícil, conseguir. viu? Bu Nunca vai move conseguir ser montanhas. feito. Cara, é isso. Tô extremamente emocionado aqui. Arrepio várias vezes. E eu acho que esse conteúdo de histórias... O que eu quero passar aqui para quem tá acompanhando a gente? Que empreender é muito mais do que você ter um CNPJ. É um estilo de vida. Então, esse estilo de vida passa desde o momento que você sonha em ser um jogador e você mira a sua carreira para ser um jogador, nos momentos de decisão de vida, no momento que você abre uma empresa ou no momento que você transborda na vida de outras pessoas. Então, para mim, empreender é justamente uma mentalidade. É um estilo que faz você olhar
problemas, identificar soluções e de alguma forma aplicar aquilo para que aquilo faça muito bem para você e faça muito bem para o próximo. Eu acho que o que vocês estão fazendo hoje no Brasil é totalmente revolucionário. Não existe nenhum movimento que chegue nem sequer perto do que vocês estão fazendo. E eu acho que é isso que é uma das... Essa família, a família Bu, é o que faz realmente tudo isso acontecer. E, cara, muito obrigado a todos que tá aí. Vocês querem dar uma palavra final? Não, agora agradecer principalmente você, toda a sua equipe maravilhosa aqui, o pessoal que está suportando aí toda a filmagem, todo o projeto de vocês, aos patrocinadores, todo mundo que ajuda o projeto de vocês, muito obrigado. Agradecer a todos os funcionários da Bu, que realmente esses caras são quem movem essa montanha, né? E a gente é muito grato a todos eles, o tanto que eles se dedicam, que eles põem a mão na massa mesmo para fazer acontecer, para que a gente possa aqui tá hoje aqui conversando com você. Tem muita gente lá no escritório trabalhando firme, tem muita gente nas lojas trabalhando firme. Hoje, como a gente falou, né? Somos 30 lojas da rede Bu mesmo. Então, muito obrigado a todos. E só para aproveitar, aproveita que hoje está friozinho. Quando for mais tarde, entra lá no aplicativo da Rappi, faz aquele pedidinho maroto e pede no Rappi Turbo que 10 minutinhos chega lá. É o tempo de tirar a roupa e sentar no sofá. Entrou, pediu, tirou a roupa, chegou lá o seu pedido, cara. Mano, eu peço tudo no Rappi, sério, não é mentira. Não só desde comida, farmácia, tudo. Rappi. Mercado, supermercado, não, tudo. Praticidade é lá mesmo. Não, é com eles mesmo. E, cara, agradecer a todos, né? Falar pra você que tá aí, cara, entra aqui no QR Code da Rappi, se cadastra, seja um empreendedor dentro da Rappi, seja um empreendedor que vai fazer a diferença. E a Rappi tá com um projeto super bacana, desenvolvendo um ecossistema de empreendedorismo para te apoiar a crescer o seu negócio. Você que quer ser entregador, tá aí. Esteja de bike, esteja de carro, esteja de moto, a Rappi tá te apoiando nesse projeto e é muito bacana. E você que é o cliente consumidor, também tem o QR Codezinho para você com aquele descontaço maroto. Tamo junto, um forte abraço e valeu, Rappi, é nóis. Muito obrigado mais uma vez também pelo convite, abrir esse espaço seu pra gente falar um pouco sobre a história da Bu, sobre a nossa história. Foi um papo de qualidade, um papo de progresso. Espero realmente que a gente possa ter contribuído aí com você que está assistindo, que sirva de alguma coisa. Se a gente conseguir, né, atingir uma pessoa com alguma fala, com a nossa história ou com alguma coisa, a gente já vai ficar muito feliz e muito grato. E não seria diferente se não tivesse esse espaço que você abriu pra gente. Muito obrigado. Tamo junto, gente. Obrigado. É Boneiros, ninguém. Top demais. Eu também agradecer o Cauê e o Fê, já fizeram todos os agradecimentos a todo o time, todo o movimento, toda a família Bu que é envolvida. E queria parabenizar você, Alex, pelo convite. E aí que a gente falou muito de Deus aqui, né? E eu acredito muito que Deus une propósitos. E os nossos propósitos, a gente não tá aqui junto à toa, né? Eu acho que tem um plano muito maior e todo o projeto que você está fazendo é de admirar realmente, levar essa palavra do empreendedorismo, da prosperidade, esse seu ato de servir, tudo que você está fazendo aqui, eu admiro muito. E, cara, o que você precisar contar conosco aqui, com toda a família boa, a gente aplaude, queremos apoiá-los naquilo que for necessário. E parabéns, continua aí, porque é de se inspirar. E são pessoas como você que faz a gente olhar lá no fim do túnel ali, a gente vê uma luzinha que, tipo, tem esperança que... por mais Alex Vilelas no nosso Brasil, cara. Pô, parabéns. Que é isso. Pô, obrigado. E galera que tá aí, não deixe de seguir, de compartilhar, deixe seu comentário. Vai estar aqui o @da Bu, para vocês também conhecerem um pouquinho mais. Tamo junto, aquele forte abraço, é nóis e até a próxima. Valeu. Neles.